Como criar uma página de captura para e-book. É isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E essa página segue um modelo de alta conversão que é seguido por vários especialistas aqui no mercado. Isso porque ela tem as principais informações que toda landing page de captura precisa ter. E aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para criar uma landing page como essa. Olha só, a gente vai começar contratando a hospedagem e o domínio, que é essencial para o seu site funcionar. Já vou te falar mais sobre isso. Depois a gente vai instalar dentro da hospedagem o WordPress, que é uma ferramenta gratuita. E depois a gente vai configurar o Elementor dentro do WordPress, que é bem tranquilo de fazer. E depois a gente vai começar a criar essa página do zero, seção por seção. E eu vou te mostrar na prática tudo o que você precisa fazer e como você vai usar essa ferramenta. E no final eu te mostro como a gente vai configurar essa página no celular e como você vai publicar ela na internet. E olha só, esse vídeo tá completo, tá? É só você seguir esse passo a passo que não tem erro. Esse é exatamente o mesmo método que eu utilizo com os meus clientes, então não tem segredo. Faz junto comigo que no final você vai ter a sua página pronta. E esse vídeo é longo, eu vou te mostrar todo o passo a passo aqui, e se você quiser você pode acelerar ele com os botões aqui embaixo e também pode salvar, caso você queira dar uma pausa e continuar depois. Mas o importante é que você assista o conteúdo até o final. Combinado? E já vamos começar com o tutorial. A primeira coisa que você precisa entender é que você vai precisar de um domínio e de uma hospedagem. Não é caro, não é nada complicado, pode ficar tranquilo. Esses são recursos essenciais para o seu site funcionar. Então a gente vai precisar dessas duas informações, desses dois itens, para a gente conseguir seguir com esse tutorial. A hospedagem é o servidor que vai manter o seu site online e o domínio é o nome do seu site, é o endereço das suas páginas. E aqui vai um alerta muito importante. A hospedagem é como se fosse o terreno da sua casa. Se esse terreno for ruim, vai prejudicar a estrutura daquela construção, certo? É a mesma coisa com a hospedagem. Se a hospedagem for ruim, vai prejudicar a estrutura do seu site como um todo. A hospedagem é como se fosse a base do site e influencia vários fatores no funcionamento das suas páginas, como, por exemplo, o carregamento das suas páginas, segurança dos seus arquivos no seu site e também a disponibilidade das suas páginas. Em outras palavras, se a sua hospedagem for ruim, pode deixar o seu site lento, travando, pode deixar o seu site vulnerável a invasões e pode deixar o seu site fora do ar por dias. Então toma cuidado com isso porque isso é muito sério. Tem muitas empresas de hospedagens que oferecem esse serviço e que são famosas, né? Aparecem em blogs, aparecem em conteúdos de indicação, só que na prática elas não funcionam muito bem, na prática o serviço é bem complicado. Então fica esse aviso, eu vou recomendar um serviço que eu estou utilizando nesse momento e que eu indico para os meus clientes. E isso aqui é uma recomendação, esse vídeo não está sendo patrocinado pela marca, mas se você quiser e puder, contrata aqui pelo nosso link que você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos de forma gratuita aqui no YouTube. Então nesse vídeo a gente vai utilizar a Hosting, essa é uma das melhores hospedagens de criação de sites para utilizar com o WordPress, é ótima para quem está começando por conta do custo-benefício e também pela facilidade de configuração. E aqui inclusive você ganha um domínio gratuito pelo período de 1 ano, o que vale muito a pena para quem está começando, para quem está querendo criar o primeiro site. E essa é a hospedagem que eu utilizo nos meus projetos e na maioria dos projetos dos meus clientes. E é por isso que eu estou trazendo aqui para você. Falando da parte técnica, os servidores da Hosting têm uma boa configuração, então seu site vai ficar seguro, sem risco de vírus. Até o momento não sei de nenhum caso de vírus aqui, e seu site vai ter uma velocidade de carregamento boa. Então é uma das melhores hospedagens de sites atualmente. E para evitar qualquer tipo de problema, clica no link aqui na descrição para você acessar o site oficial, e contratando por esse link você ajuda a gente a continuar com o trabalho aqui no canal. Então você vai acessar o site aqui na descrição, e aqui você vai ter mais informações para você dar uma olhada, e você vai vir aqui em cima, ó, em hospedagem, e aqui você vai selecionar a opção de hospedagem de sites. Aqui a gente vai ter algumas opções de planos para você escolher. E os planos que eu mais recomendo é o plano Business e o plano Cloud, e a diferença entre eles é a quantidade de recursos que a gente tem disponível. O plano Business é ótimo para quem está começando, para quem quer criar um site institucional, para quem vai criar landing pages, várias landing pages, ou para quem quer criar um blog, por exemplo. Esse plano aqui é ótimo, que a gente vai ter recursos suficientes para isso, uma quantidade boa de armazenamento, uma configuração boa de segurança e de velocidade. Então você pode pegar esse plano aqui sem medo, tá? Agora, se você puder investir um pouco mais, se você quiser um site ainda mais rápido, com mais espaço de armazenamento, porque você vai colocar mais páginas, mais vídeos, mais imagens, e você vai criar um site um pouco mais avançado, aí você pode ir no plano Cloud, que é bem interessante para sites mais robustos. Mas esse aqui já é um plano um pouquinho mais avançado. Se você puder, vai ser ótimo para o seu site, mas se você não puder fazer esse investimento nesse momento, não tem problema, que você pode começar com um plano abaixo dele e depois você pode avançar, caso seja necessário.
Então fica essa recomendação para você, super indico esses 2 planos aqui. E aqui você vai ter acesso a e-mails gratuitos para utilizar no seu projeto, e-mails profissionais para você colocar ali com o nome da sua marca. E aqui você também vai ter acesso a um domínio gratuito para utilizar durante um período de 1 ano. Então é ótimo a gente começar a criar o nosso site. E nós temos outras informações aqui que são bem interessantes também. Outro detalhe aqui que é legal de comentar é para você não se preocupar muito com esses números que aparecem aqui, tá? Porque esse número aqui de visitas mensais não impacta em nada quando o nosso site está no início. Dificilmente você vai bater esse número aqui, então você não precisa se preocupar. A mesma coisa para esse número que aparece aqui, ó. Você não precisa se preocupar porque dificilmente a gente bate essa quantidade toda de sites aqui. Mas se você não puder pegar um desses planos nesse momento, não tem problema. Você pode pegar os planos aqui que são um pouquinho mais baratos e que vale super a pena também. O seu site vai funcionar perfeitamente. Esses planos têm um pouquinho menos de recurso, mas o seu site vai funcionar bem. Você vai poder começar com esses planos aqui e no futuro, caso seja necessário, você pode fazer o upgrade para os outros planos, sem problema nenhum. Então, para a gente seguir com o tutorial aqui do vídeo, eu vou utilizar como exemplo o plano Business. Vou clicar aqui para escolher o plano e a gente vai seguir para a próxima página. Então aqui a gente vai finalizar o nosso pagamento. Aqui você vai escolher o período de assinatura. Geralmente a gente coloca aqui 12 meses ou 24 meses. E aí você pode escolher aqui, quanto maior a quantidade de meses, maior o desconto que você pode ter aqui na sua contratação. Eu vou colocar aqui como exemplo o período de 12 meses. Vamos clicar aqui para continuar. Aqui você vai criar a sua conta, então é só você colocar um e-mail e uma senha para você criar essa conta aqui na Hostinger, é bem tranquilo. Vou colocar aqui os meus dados e a gente vai seguir para a próxima página. Então coloquei aqui um e-mail e uma senha, vamos clicar aqui para continuar. E aí pronto, você vai chegar nessa página aqui, onde você vai poder finalizar o seu pagamento. Aqui tem os detalhes de desconto e as outras informações. E aqui você vai poder preencher com os seus dados para a gente seguir para o pagamento. Vou preencher aqui com os meus dados, já vou finalizar o pagamento para a gente seguir com o tutorial. Aqui você vai escolher o melhor método de pagamento para você. Vou selecionar aqui o pagamento via Pix. A gente clica aqui para confirmar e clica aqui para enviar pagamento. Aqui você vai colocar o seu CPF ou CNPJ. Já coloquei o meu aqui e agora a gente vai seguir para continuar. Pronto, fiz aqui o pagamento via Pix e agora é só a gente clicar aqui para continuar. Então a Hostinger faz esse redirecionamento automático para essa tela aqui. E se por algum motivo você não conseguiu encontrar essa tela, ou aconteceu algum erro, ou você deixou essa configuração para depois, não tem problema. Você vai voltar aqui no site da Hostinger, vai vir aqui em cima em entrar, e aqui você vai colocar os dados que você criou ali atrás quando você estava fazendo o pagamento. Você vai colocar o seu e-mail e a sua senha, e aí é só você clicar aqui para entrar para você acessar o painel. E aqui temos o painel da Hostinger. Aqui nós temos essa mensagem de configuração pendente que a gente precisa configurar, e é essa tela que a gente está configurando aqui nessa outra página, certo? E aqui é muito importante também você fazer essa verificação de domínio, essa mensagem que aparece aqui. Então recomendo que você acesse o seu e-mail, busque por essa mensagem da Hostinger e lá você vai encontrar essa confirmação de e-mail para você verificar o seu e-mail, tá? Além disso, uma outra configuração é essa questão aqui do domínio gratuito que a gente pode resgatar. A gente não vai fazer isso agora, a gente vai começar pela configuração da hospedagem, então a gente vai clicar aqui para configurar e vamos seguir aqui com esse passo a passo. Essa primeira pergunta aqui ela não faz muita diferença, vou colocar aqui essa primeira opção, vamos seguir. Aqui ele pergunta como que você vai criar o seu site, vou colocar aqui vou criar um site. E aqui a gente vai utilizar o WordPress, tá? Essa ferramenta aqui ela é completamente diferente do WordPress. Você pode utilizar para testar, mas ela é uma ferramenta completamente diferente da ferramenta que a gente vai utilizar aqui no vídeo. Então recomendo que você utilize aqui essa opção, que é o caminho que eu mais indico. Então a gente segue aqui, e aqui a gente vai criar o nosso login para o WordPress. Esse login aqui é diferente do login que a gente criou na Hostinger, tá? Esse login aqui a gente vai utilizar para acessar o painel de edição do site. Então aqui é interessante você colocar um outro login. Pronto, coloquei aqui uma senha, vou deixar esse e-mail mesmo, e aqui você pode colocar o idioma de sua preferência. Esse idioma aqui não afeta o idioma do site, isso aqui é apenas o idioma do painel de configurações, tá? Aqui você pode colocar qual é o tipo de site que você quer criar. Vou colocar aqui negócios e serviços. Isso aqui não influencia em nada a ferramenta. Isso aqui é só para marcar aqui qual é o tipo de site que você quer criar. Clicar aqui em próximo, e aí você vai ter essas duas opções aqui. Eu recomendo que você utilize a opção de site vazio, esse é o caminho que eu vou seguir, mas se você quiser testar, você pode utilizar uma dessas opções. Eu recomendo que você siga com o site vazio, porque assim toda a infraestrutura do site
vai vir zerada, né? Não vai vir com nenhuma informação, e aí fica mais fácil de você ter mais controle sobre o site. Você vai poder instalar ali as ferramentas que você quer, vai poder colocar as páginas que você quer com mais cuidado. Porque quando a gente utiliza temas dessa forma aqui, ou o site gerado por IA, vai vir muitos recursos ali que provavelmente você não vai utilizar, e isso pode te confundir. Então, recomendo você utilizar o site vazio e seguir o caminho que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, que vai ser mais fácil para você. Mesmo sendo um site do zero, eu vou te mostrar aqui um caminho que vai ficar fácil de você entender, e aí é só você seguir todo esse passo a passo, tá? Então, eu vou seguir aqui com essa opção, mas se você quiser testar, fique à vontade para utilizar essas outras opções. Então a gente está quase finalizando aqui, e agora a gente vai registrar o nome do domínio que você quer utilizar no seu site. O domínio é o endereço do site, é o nome que você vai colocar ali no link para que as pessoas possam acessar as suas páginas. Essa é uma etapa muito importante, você deve colocar aqui o nome da sua marca, ou uma palavra-chave relacionada ao seu segmento, à sua empresa. Vou deixar um vídeo aqui no card com algumas orientações que você pode seguir para registrar esse domínio, mas o processo aqui é bem simples. Você vai digitar o nome do domínio aqui e você vai verificar para ver se ele está disponível ou não. Eu vou colocar um nome aqui, que eu já queria registrar há algum tempo. Então vou colocar aqui canal On Impact. E aqui vai aparecer que está disponível. E se o domínio não estiver disponível, vai aparecer aqui que ele já está sendo usado por outra pessoa. E eu vou registrar esse domínio aqui mesmo. Vou clicar aqui para confirmar e vamos clicar aqui em próximo. E agora a gente precisa finalizar o registro desse domínio. Essa é uma etapa muito importante porque aqui você vai registrar quem é o dono desse endereço. E aqui é importante que você coloque ou os seus dados pessoais ou os dados da sua empresa, para você mostrar que você é dono desse domínio aqui, desse endereço. Isso aqui é muito importante, tá? E é importante que você coloque os dados reais e não coloque os dados de outra pessoa, como por exemplo um parente, um amigo, uma pessoa desconhecida. E se você é um designer ou um gestor de projeto e está trabalhando para um cliente, aqui você deve colocar os dados do cliente, tá? Isso aqui é muito importante porque essas informações precisam estar vinculadas ao verdadeiro dono desse domínio aqui, tá? Então isso aqui é muito importante. Eu vou colocar aqui que eu vou registrar no meu pessoal mesmo. Vamos clicar aqui em próximo. E aqui você vai colocar os seus dados de contato. Então eu vou colocar aqui as minhas informações para a gente seguir e continuar com as próximas etapas. E aí pronto, agora ele vai perguntar aqui aonde está o seu público-alvo. Isso aqui é interessante para você configurar o servidor da sua hospedagem. E é interessante você colocar aonde está a maior parte do seu público. Mesmo que você atenda outros países, você coloca aqui aonde está a maior parte dos seus clientes, do seu público-alvo. No meu caso, eu vou colocar aqui Brasil, que é o público que eu atendo. Então a gente coloca aqui Brasil. E aí se você estiver atendendo para outro país, você pode selecionar aqui sem problemas. E aí pronto, ele já vai instalar o WordPress aqui pra gente, e é só a gente aguardar alguns instantes. E aí beleza, provavelmente você vai chegar nessa página aqui, ele vai redirecionar você automaticamente, mas calma que isso aqui pode acabar confundindo você. Então a gente vai voltar lá para o painel da Hostinger. É importante que você entenda isso aqui para você não se confundir, tá? Vou fechar aqui essas abas. É aqui que a gente tem toda a configuração da hospedagem. Não é aqui que a gente faz a edição do site, tá? A Hostinger é a hospedagem, é o que mantém o seu site online. Sempre que você for configurar aqui questões de e-mail, questões de domínio, as suas faturas, né, o pagamento da conta, você deve fazer aqui por esse painel, certo? E para você acessar o painel de edição do WordPress, você sempre vai vir aqui em Sites, aqui você vai encontrar os seus domínios, e aí você pode acessar aqui essas opções. Ó. Aqui você vai acessar o painel do WordPress e aqui você vai acessar o painel de controle desse site. Aqui no painel de controle a gente tem algumas configurações que são um pouco mais técnicas relacionadas à hospedagem. Então aqui você vai encontrar, por exemplo, o banco de dados, que é uma parte mais técnica, gerenciamento de arquivos, a parte aqui de segurança, e o Analytics e outras questões aqui de desempenho. Então aqui é uma parte um pouco mais técnica, tá? Dificilmente você vai precisar mexer aqui. O painel que você mais vai mexer é o painel do WordPress. E para acessar esse painel, você pode acessar por aqui, clicando em Admin WordPress, ou Visão Geral do WordPress, ou você pode voltar para o menu principal, aqui no domínio, e você pode utilizar essa opção aqui. E tem um outro detalhe que tem uma outra forma de você acessar esse painel aqui, que é muito mais fácil do que você ficar entrando aqui na Hosting, vindo aqui em Sites, vindo aqui em Admin WordPress. Você não precisa ficar fazendo isso, tá? Você pode fazer o seguinte, em qualquer aba do seu navegador, você pode vir aqui em cima, digitar o nome do seu domínio e colocar wp-admin. Dessa forma,
você vai acessar o painel de login do WordPress e aqui você vai colocar o seu endereço e a sua senha que você criou quando você estava fazendo aqueles primeiros passos dentro da hosting. Então, dessa forma, é muito mais fácil de você acessar aquele painel. Você pode colocar os seus dados aqui, a gente clica aqui para acessar. E pronto, temos aqui o painel do WordPress. Aqui a mensagem está um pouco diferente, mas é porque é uma outra aba, tá? Mas é exatamente o mesmo painel. A única coisa que muda é essa mensagem de bem-vindo aqui, que a hosting ela cria essa aba adicional. Mas esse aqui é o painel do WordPress e é aqui que a gente faz as configurações de edição do nosso site. É aqui que você vai fazer as principais configurações nas suas páginas, tá? Então, sempre que você quiser acessar esse painel, você vai fazer isso. Você vai utilizar aqui o nome do seu domínio, /wp-admin, e você vai acessar esse painel aqui do WordPress. E pra gente seguir pro tutorial, a gente já vai fazer algumas configurações rápidas aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em plugins. E se você instalou pela hosting, provavelmente já vão ter alguns plugins aqui pra você. Eu recomendo que você desative, tá? Porque a gente não vai utilizar nesse momento. Então, eu recomendo que você já desative aqui, não vai afetar em nada o seu site, tá? E aí você pode pegar aqui, ó, e excluir todos esses plugins. Que assim a gente tem uma instalação limpa pra gente seguir com o tutorial. E aqui no vídeo a gente vai utilizar o Elementor. Então a gente vai vir aqui em adicionar plugin, colocar aqui Elementor, e aqui a gente vai clicar para instalar agora. Clica aqui para ativar, vai aparecer essa tela para você, mas você não precisa se preocupar. Você pode criar a conta aqui se você quiser, mas podemos pular aqui por enquanto. Pronto, voltamos aqui para o WordPress, inclusive você pode clicar aqui para dispensar, tá? E fechar essas abas aqui. E agora a gente pode vir aqui em configurações e fazer algumas configurações rápidas. Aqui você pode colocar o título do seu site, você pode colocar o nome da sua marca. Aqui você pode colocar uma breve descrição, não precisa colocar muitas informações aqui não. É interessante você preencher porque às vezes essa informação aparece quando você envia o link para as pessoas. Então podemos seguir aqui, você pode modificar o endereço de administrador, se você quiser. E aqui a gente pode colocar o idioma do site, vou deixar dessa forma aqui mesmo. E o resto a gente não precisa mexer. Vamos clicar aqui para salvar alterações. Vamos vir rapidinho aqui em links permanentes. E aqui você vai verificar para ver se está com essa opção ativada. Você marca essa opção aqui e a gente clica aqui para salvar alterações. E aí pronto. E a última configuração que eu recomendo que você faça é vir aqui em aparências, temas. E aqui eu recomendo que você instale um novo tema, que é o tema Hello. Esse aqui é um tema que é super compatível com o plugin que a gente instalou. E é um tema leve, é um tema que não vai vir muitos recursos, é um tema que vai deixar o seu site mais rápido. Então eu recomendo que você utilize aqui para seguir com esse tutorial. Vamos clicar aqui para instalar e vamos clicar aqui para ativar. E aí pronto, foi ativado aqui e você pode remover esses outros temas para não encher, para não ocupar a instalação do seu WordPress. A gente pode remover aqui. E aí pronto, já está tudo certo, a gente já tem aqui as configurações e agora a gente pode seguir para as próximas configurações. Bom, então vamos começar e a página que a gente vai desenvolver é essa aqui, como eu te mostrei no início do vídeo. E essa aqui é uma página de captura para e-book. Eu trouxe aqui esse e-book de produtividade como um exemplo, então preparei essa capa aqui só para ter um visual aqui como exemplo para você, mas saiba que você pode ajustar essa página aqui para o tema que você quiser, de acordo com o seu projeto, de acordo com as suas informações, com a sua identidade visual e tudo mais. Você pode utilizar como uma inspiração e aí você vai ajustando aqui todos os elementos de acordo com o seu projeto. Detalhe que essa página aqui, ela tem uma estrutura padrão de uma página de captura para e-book. Então você pode reproduzir essa mesma estrutura para a sua página também. Se você quiser saber mais sobre essa estrutura aqui, eu preparei um vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu te falo a estratégia por trás dessa estrutura aqui. É interessante você assistir esse vídeo, que lá eu te mostro a teoria por trás disso aqui. É legal para você pegar algumas ideias, para você pegar algumas orientações do que você precisa fazer em cada etapa dessa página, que isso vai te ajudar com certeza, tá? Vai facilitar bastante o processo de construção da sua página. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar a parte prática, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nos detalhes da parte estratégica, de como que você deve construir os textos, de quais elementos que você deve colocar. Eu vou te passar aqui algumas orientações, é claro, vou te passar algumas dicas aqui do que você pode fazer, mas se você quiser saber mais sobre a parte estratégica, aí eu recomendo que você assista esse vídeo, que eu vou deixar ali no card e na descrição, para você entender mais como que você pode melhorar as conversões da sua página. Então é isso, vamos começar aqui com a construção dessa página. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na aba de páginas e aqui a gente vai adicionar uma nova página. Aqui você vai colocar um título, esse título pode ser qualquer coisa, recomendo que você coloque um título que faça sentido, então você pode colocar aqui o nome do e-book. É bem interessante você colocar um título que faça sentido porque esse título aparece aqui no topo da página, então se você colocar um título aleatório aqui, isso pode acabar aparecendo ali para as pessoas.
Bom, vamos deixar dessa forma aqui. Você pode clicar aqui para publicar, desse jeito aqui mesmo, não tem problema. Clica aqui para fechar. E aí depois, se você quiser modificar o URL, ou seja, o link dessa página, você pode fazer isso por aqui, nessa opção de link. Aí você pode modificar o nome aqui do link, tá? Bom, e para a gente editar essa página, é só a gente clicar aqui em editar com Elementor. Aqui você pode fechar essa notificação. E agora nós temos o painel aqui do Elementor. Bom, e esse aqui é o painel do Elementor. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui para você entender como que funciona esse painel e para ficar mais fácil de você entender as próximas etapas. Então vamos lá. Aqui na lateral a gente tem o painel de elementos e é aqui que a gente consegue visualizar todos os elementos que a gente pode colocar dentro da nossa página. Nós temos aqui título, imagem, vídeo e entre outros elementos que a gente pode utilizar aqui na página. E sempre que você quiser adicionar alguma coisa, é só você pegar esse elemento e arrastar para cá. É bem simples, bem fácil, bem intuitivo e é esse processo que a gente vai fazer no decorrer de toda a página, tá? E aí quando você quiser editar esse elemento específico, você vai clicar em cima desse elemento e aqui na lateral você vai ver que vai aparecer esse painel com essas três abas aqui, com a aba de conteúdo, a aba de estilo e a aba de avançado. Então aqui que a gente faz essa configuração e você vai ver que todos os outros elementos seguem essa mesma linha de raciocínio. A maioria dos elementos tem essas mesmas três abas aqui e fica bem fácil de você configurar quando você entende essas três abas, tá? Então vamos voltar aqui para aquele painel e para você voltar é só você clicar aqui nesse maisinho que a gente volta para aquele catálogo de opções onde a gente pode adicionar novos elementos. E aí você pode adicionar aqui um texto, pode adicionar aqui um botão, e aí você sempre vai fazer esse processo para você adicionar novos elementos. Quando você quiser excluir algum elemento, é só você clicar com o botão direito e clicar aqui para excluir, que você vai remover aquele elemento da sua página. Aqui nós temos o container, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, tá? Vamos fechar aqui por enquanto, que aqui a gente precisa fazer uma outra configuração antes disso. Eu vou fechar aqui o painel de estrutura também. O painel de estrutura ele serve para facilitar a visualização dos elementos da nossa página. A gente vai utilizar ele em alguns momentos aqui do vídeo, mas vamos fechar ele por enquanto. Agora a gente vai fazer a seguinte configuração. A gente vai retirar essas informações que estão aparecendo aqui na tela. Tá vendo que tá aparecendo essas palavras aqui, ó? E mesmo clicando em cima, a gente não consegue editar, a gente não consegue fazer nada aqui nessas informações. Como que a gente retira essas palavras aqui da nossa tela? A gente precisa vir aqui em configurações de página e aqui você vai buscar por essa opção de layout de página e você vai colocar aqui, ó, tela do Elementor. Dessa forma você vai retirar todas as informações e a gente vai conseguir começar essa página do zero, sem nenhum elemento aqui, sem nenhum recurso, para a gente construir a nossa página com controle total das estruturas que a gente vai colocar aqui. Então, recomendo que você faça essa configuração. E agora a gente vai começar a construir a nossa estrutura. Antes de seguir, eu recomendo que você clique aqui em publicar, só para salvar essa configuração que a gente acabou de fazer. E eu recomendo que, conforme você for colocando os elementos aqui na página, recomendo que você clique aqui em cima para salvar essas configurações e não perder as suas edições. Então agora eu vou fazer uma breve introdução sobre o Elementor, e eu peço que você assista essa parte aqui, que vai ser bem importante, que eu vou te passar alguns conceitos aqui que você tem que entender para você conseguir usar essa ferramenta e ter mais facilidade na hora de construir as suas páginas. Então fica comigo que vai valer muito a pena esses minutinhos aqui. Fica comigo até o final para pegar todas as configurações. Então agora a gente vai começar a montar a estrutura dessa página e é importante que você entenda que o Elementor ele funciona como se fosse um quebra-cabeça, um jogo de blocos, que você vai colocar vários blocos aqui para você organizar as informações da sua página. Então eu trouxe aqui essa ferramenta para facilitar a sua visualização. Você vai ver que a gente vai construir essa página com várias seções, com vários blocos de conteúdo. Então, na prática, funciona assim. Nós temos essa seção principal aqui, que está envolvendo todas essas informações. Nós temos esse outro bloco aqui de conteúdo, que está envolvendo essas informações. E nós temos esse outro bloco de conteúdo aqui. Você precisa entender isso, porque quando a gente for na ferramenta, a gente vai fazer exatamente essa configuração. A gente vai pegar ali os containers, e aí dentro dos containers, a gente vai colocar os elementos dessa forma aqui. A mesma coisa para as outras seções. Aqui nós temos uma outra seção, que ela chega mais ou menos até aqui. E aqui nós temos um container só, que está envolvendo todas essas informações aqui. Esses textos e esse elemento aqui de carrossel. Então, é dessa forma que funciona para todas as seções aqui da página e é isso que a gente vai fazer aqui na ferramenta. Então, na prática, funciona assim. A gente vai construir esses agrupamentos aqui utilizando os containers. É para isso que serve esse elemento aqui, tá? E é esse elemento que a gente vai utilizar. E detalhe que não tem como você adicionar um elemento fora de um container. Então, veja só, se eu pegar aqui um título e arrastar para cá, veja que essa página está vazia, né?
se eu pegar e arrastar para cá, você vai ver que automaticamente ele cria um container aqui pra gente. Deixa eu abrir aqui o navegador para você conseguir visualizar isso. Ó. Nós temos aqui o título que eu adicionei e ele automaticamente criou esse container. Por quê? Porque não tem como você colocar um elemento aqui sem esse container. Todos os elementos precisam ser adicionados dentro de um container. E é por isso que a gente organiza a página dessa forma. Então, para a gente começar a construir a nossa página, a gente precisa criar um container para colocar os elementos depois. Então, a gente vai vir aqui nesse maisinho. Aqui ele vai te perguntar qual é o layout que você quer usar. Você pode colocar aqui o Flexbox. E aqui eu recomendo que você utilize ou a setinha para baixo ou a setinha para o lado. E eu vou te falar a diferença dessas duas, tá? Vou colocar aqui a setinha para baixo. E aqui nós temos o nosso container. Veja que ele tem uma borda rosa aqui. Todos os containers que tem essa borda rosa significa que é um container principal, é um container que vai envolver todos os outros elementos. Então aqui a gente vai fazer a configuração para ele ter esse formato aqui, ó, que vai envolver todas essas informações aqui dessa seção. Aqui na lateral a gente consegue ver as edições desse container. Sempre que você quiser editar um container, você vai clicar aqui no meio, tá? Ou você pode pegar aqui o navegador e selecionar aqui o container. Mas clicando aqui a gente já consegue acessar esse painel. E aqui nós temos algumas configurações, como largura, altura e a organização do conteúdo. Aqui na parte da largura é até onde vai o seu conteúdo. A gente pode colocar outros valores aqui, mas para você que está começando, deixa esse valor aqui mesmo, que não tem problema, e a sua página vai funcionar perfeitamente. Então recomendo deixar dessa forma com esse valor. Aqui em largura de conteúdo, recomendo você deixar encaixotado para facilitar a configuração. Quando a gente utiliza a largura total, há grandes chances dos elementos ficarem desalinhados na sua página, então recomendo você deixar com esse tamanho aqui de encaixotado e aqui você mantém como Flexbox. Aqui na parte da altura vai depender muito da seção que você está criando. Cada seção tem uma altura diferente. Veja aqui nesse exemplo, ó, nós temos essa seção que ela é visivelmente maior do que essa aqui. Então a gente tem que fazer essa configuração quando a gente vai criar a nossa seção, o nosso container. Aqui, como a gente está criando uma seção inicial, a gente pode colocar a altura aqui de 700. Você pode colocar 750 ou até 800 ali, que é uma seção com um tamanho interessante para a gente colocar aqui no início da página. Então vamos manter com essa altura por enquanto, depois a gente pode modificar também. Aqui embaixo nós temos a direção. E o que é essa direção? A direção é como você quer organizar os elementos aqui nessa seção. Eu vou pegar aqui alguns elementos só para você conseguir visualizar essa configuração. Vou colocar aqui um texto, o título e o texto. Vou voltar aqui na edição do container e aqui a gente tem a direção. Aqui veja que ele está com essa opção para baixo, né? Quando você coloca aqui para baixo, você está falando para o sistema que você quer que os elementos fiquem um embaixo do outro. Quando a gente coloca aqui a setinha para o lado, você está falando para o sistema que você quer que os elementos fiquem um ao lado do outro. Então assim a gente consegue organizar as informações na nossa página. E isso aqui é muito importante, porque dependendo da forma que você coloca aqui, você consegue criar diferentes layouts, diferentes designs aqui na sua página. Aqui no nosso exemplo, por exemplo, nós temos aqui, ó, esse bloco de conteúdo, que é um container, certo? E aqui ele está com a setinha para baixo, ou seja, os elementos estão um embaixo do outro. Então esse conceito aqui é muito importante para você conseguir organizar os outros elementos da página. Aqui também, ó, aqui nesse container, as informações estão com a setinha para baixo, ou seja, os elementos estão um embaixo do outro, certo? E depois a gente vai fazer uma configuração que a gente vai colocar esse container principal com a setinha para o lado. Eu vou te mostrar isso na prática, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Então vamos lá. Nós temos aqui o container que a gente estava editando. Aqui embaixo a gente tem a justificação do conteúdo. Aqui você pode colocar centralizado e eu recomendo que você coloque aqui no início. E pronto, podemos deixar as configurações dessa forma e daqui a pouco a gente vai editar aqui a parte do visual desse container. A gente vai colocar uma imagem aqui no fundo, a gente vai fazer algumas edições aqui. Mas antes disso, eu preciso te passar um conceito aqui importante, que é que a gente consegue colocar containers dentro de containers. Isso aqui é muito importante para você conseguir criar um layout como esse aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui na tela de elementos, aqui você vai adicionar um container, e aí você colocou um container dentro de um container. E aí aqui a gente colocou um container dentro do container, e veja que ele tem uma cor diferente, ele tem essa cor acinzentada, né? Isso significa que ele é um container secundário, entre aspas, e aí a gente consegue diferenciar esses dois tipos de containers. Esse container aqui, ele tem exatamente as mesmas configurações do outro, só que a gente não vai fazer as mesmas configurações que a gente fez nesse aqui. Você pode manter ele dessa forma aqui, não precisa mexer, e a gente vai deixar ele desse jeito. Deixa eu abrir aqui a estrutura para você conseguir visualizar isso, ó.
Nós temos aqui o container principal e nós temos esse container secundário. Aí qual é a movimentação que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esses elementos e vamos colocar dentro do container que a gente acabou de criar. Então a gente vai pegar aqui, ó, esse texto e arrastar para cá. Dessa forma, você está colocando esses elementos dentro desse container. E por que isso é importante? Porque aqui a gente consegue agrupar essas informações e fazer as edições que a gente quiser dentro dessas informações aqui, que vão ser aplicadas apenas a essas informações aqui. E aí a gente consegue criar um visual como esse, tá? E se tá ficando confuso para você, calma, fica tranquilo que vai fazer sentido isso que a gente está fazendo aqui, tá? Agora a gente vai adicionar um botão aqui embaixo desse texto. Esse botão depois vai ser transformado num formulário, aí fica a sua escolha. Eu vou deixar o botão aqui só para ele reservar esse espaço. E agora nós temos aqui a estrutura praticamente pronta, né? Nós temos aqui um título, um texto e um botão. E falta só esse título aqui, que é um subtítulo. Então vou colocar esse texto aqui pequenininho. Vou retirar aqui essas informações para ele virar um subtítulo que vai ficar aqui em cima do título. Beleza, podemos manter dessa forma e agora a gente tem esse bloco de conteúdo aqui. E agora eu quero te mostrar uma configuração que é bem importante e que você vai utilizar na construção de toda a sua página e em praticamente todos os elementos, que é a configuração individual de largura. Então, como que funciona isso, né? A largura é o espaço que você quer que aquele elemento ocupe, certo? E veja que esse elemento aqui, por exemplo, ele tem essa borda rosa que está vindo em todo esse espaço aqui. Isso significa que esse elemento vai ocupar todo esse espaço. E aí qual é o problema disso? Se a gente vier aqui em conteúdo, eu cliquei aqui no elemento, vim aqui em conteúdo e aqui nós temos o conteúdo desse título. Se esse título ele for muito grande, vou duplicar aqui o texto, ó, só para você conseguir visualizar. Se esse título for muito grande, você vai ver que ele vai ocupar todo esse espaço aqui, porque é esse espaço que está definido na largura individual desse elemento. E como que a gente configura isso? Como que a gente faz para esse título ir só até a metade do texto? A gente pode fazer essa edição vindo aqui, ó, e colocando um código, por exemplo, para quebrar esse texto. Tem como fazer isso, mas essa não é a forma mais eficiente e não é o ideal. Qual é a forma certa da gente configurar essa largura? Vindo aqui em avançado e configurando ela. Então você vai clicar aqui, ó, no elemento, em qualquer elemento, tá? Você vai clicar aqui no elemento, vir aqui em avançado e aqui você vai encontrar essa opção de largura. Aqui você vai vir e vai colocar personalizado, vai colocar aqui a opção de porcentagem, aqui nessa setinha, coloca aqui porcentagem e você vai definir qual é o espaço que você quer que aquele elemento ocupe. E aqui nesse caso, nesse exemplo, a gente pode colocar o tamanho aqui de 40%, que aí você está falando para o sistema que você quer que esse elemento de texto ele ocupe apenas 40% desse container aqui, do container que está envolvendo ele, tá? Não é do container principal e não é da página. Essa largura personalizada aqui, ela está relacionada com o container que está envolvendo esse elemento. Então assim a gente consegue ajustar a largura de acordo com o container. Esse conceito é muito importante porque essa largura ela vai variar dependendo do container que está envolvendo esse elemento. Calma, se tá confuso, não se preocupa que a gente vai ver isso na prática, tá? Então, para deixar aqui como padrão, eu recomendo você deixar aqui 100%. Então você vai vir aqui em cada um dos elementos e vai colocar aqui 100%. Então recomendo você deixar dessa forma aqui, para não ter nenhuma dúvida, e aí a gente vai ajustando de acordo com a necessidade, tá? Sempre coloque aqui 100% na largura personalizada. Então agora vamos finalizar a configuração dessa seção e você vai entender melhor na prática como que funcionam essas configurações que eu acabei de mostrar para você. Então vamos lá. Agora o que a gente precisa fazer é adicionar um novo container nessa seção. Porque aqui a gente precisa dessa organização. Esse container agrupando essas informações e esse outro container agrupando a imagem. Então aqui a gente vai adicionar mais um container. É só você clicar e arrastar para cá. E aqui você precisa colocar bem embaixo, tá? Veja que aqui nós temos duas barras diferentes. Aqui você tem que colocar bem embaixo para que o elemento do container não entre dentro do outro container. Veja aqui o que aconteceu, ó. Esse container novo entrou dentro do outro container que a gente tinha criado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que esse container aqui fique no mesmo nível que esse. Aqui na estrutura a gente consegue visualizar melhor isso, ó. Nós temos o container principal, container secundário, e nós temos esse novo container que entrou dentro do outro container. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o elemento fique fora. Então você vai pegar o container e vai colocar bem aqui embaixo para ele ficar fora do outro container. E ele deve ficar exatamente dessa forma. Verifica aí na sua página, vê se está desse jeito aqui, que você vai ter o container principal, o container com os textos
e um novo container que a gente acabou de criar. E agora a configuração que a gente vai fazer aqui é colocar os dois containers lado a lado. Por quê? Porque a gente precisa que esse container que está agrupando o texto fique ao lado do container que está agrupando a imagem. E para fazer isso, a gente vai pegar o container principal, que está envolvendo os dois, e vamos colocar aqui a direção para o lado. Na prática vai ficar assim, você vai pegar aqui o container principal, e aqui na direção você vai colocar horizontal. Vamos colocar aqui centro, e aí olha o que aconteceu. Nós temos esse container aqui, que está agrupando o texto, e nós temos esse outro container, que está vazio por enquanto. Mas você precisa entender muito bem isso, tá? Aqui no container principal você consegue organizar as informações, porque agora a gente pode colocar uma imagem aqui e vamos ter essa organização, certo? Se você só colocasse o elemento aqui para baixo e colocasse os elementos um embaixo do outro, você não conseguiria fazer essa configuração. Então isso aqui é bem importante para você entender como que você vai criar as outras seções também. Nas outras seções a gente vai seguir a mesma lógica. Aqui, por exemplo, a gente vai ter esse container aqui, esse bloco de container, que vai estar ao lado desse outro bloco aqui. Então assim facilita demais. Quando você entende esse conceito aqui, facilita muito para você construir a sua página. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar tudo isso na prática, como que a gente vai construir cada uma dessas seções aqui. Bom, temos aqui a estrutura da primeira seção e agora a gente vai ajustar o conteúdo dela, colocando aqui os textos, editando esses textos e editando as imagens. E eu peço que você fique até o final, porque depois eu vou te mostrar como a gente vai ajustar essa parte aqui da página na versão de celular, que isso é muito importante, porque senão a visualização da página não vai ficar muito legal. Então fica comigo até o final para pegar todo esse passo a passo. Então agora a gente vai ajustar esse conteúdo e vamos ajustar o visual desses textos. Além disso, a gente vai colocar a imagem aqui do e-book e também vamos atualizar a imagem do fundo dessa seção. Então vamos começar editando os textos aqui. Você vai clicar em cima do elemento e aqui você vai poder modificar esse conteúdo. Eu trouxe aqui alguns textos de exemplo para a gente colocar aqui. A gente vai clicar em cima do elemento e aqui a gente consegue atualizar o conteúdo. Recomendo que você colhe aqui com essa opção de texto sem formatação, para não ter nenhum tipo de problema. E se acontecer de ficar com esse espaço invisível aqui, você vai vir aqui no final do texto e vai clicar o botão Delete do seu teclado, que ele vai remover aquele espaço invisível que apareceu ali. E agora sim, tá tudo certo. E agora a gente pode atualizar as outras informações. Vou copiar aqui. Vou colocar aqui texto sem formatação. A gente retira aqui esse espaço. E aqui, no caso do botão, eu vou colocar esse texto aqui. Vamos deixar o botão dessa forma aqui por enquanto, depois a gente vai colocar o formulário aqui nesse espaço. Um detalhe importante que eu preciso comentar aqui é para você dedicar um certo tempo para preparar esses textos, tá? Que os textos eles são muito importantes para a conversão dessa página, especialmente nessa primeira parte aqui. Você tem que dedicar tempo para preparar esses dois textos que vão aparecer aqui, porque essa primeira seção ela tem o trabalho de capturar a atenção das pessoas e fazer com que elas continuem na página ou fazer com que elas baixem direto o e-book clicando aqui nesse botão ou preenchendo o formulário. Então essa primeira parte aqui vai ser o gancho para fazer com que as pessoas continuem na sua página. Se esse texto não for interessante, as pessoas vão ler essa informação e vão sair da página sem nem ver o restante das outras seções. O título tem que ser algo bem objetivo, bem direto ao ponto, falando exatamente aquilo que o seu cliente quer ouvir. E essa descrição detalhando um pouco mais do que se trata o seu produto, qual é o problema que você resolve, qual é a solução que você entrega. Você tem que trazer isso de forma bem resumida, tá? Não coloque um texto muito longo aqui, porque senão as pessoas não vão ler. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu explico um pouco mais sobre essa primeira seção, que lá tem um conteúdo mais completo, falando especialmente sobre essa primeira parte da página. Então vamos voltar aqui para a ferramenta e aqui a gente vai fazer a edição da parte visual desses textos. Então você vai clicar aqui no elemento, vai vir aqui em estilo, aqui a gente consegue mudar a cor do texto, modificar aqui o tamanho dessa informação e algumas outras configurações aqui também. Vamos modificar aqui a cor do texto. Eu trouxe aqui algumas cores para a gente utilizar nessa página. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição, tá? Esse site é bem interessante para você selecionar uma paleta de cores, para você ver aqui inspirações, ideias de cores que você pode utilizar no seu site. Você pode vir aqui ó, na lateral, clicar aqui em explorar, e aqui nós temos várias paletas de cores selecionadas que você pode escolher e utilizar no seu site. Aí você pode modificar aqui também, ir testando aqui novas cores, novas combinações, pode fazer essas modificações, e aí você pode selecionar as cores e utilizar ali na sua página. É só você pegar aqui o código da cor, e aí aqui você consegue colocar o código bem aqui nesse campo, tá? Então é uma ótima forma de você organizar as suas cores.
Até mesmo caso você já tenha as cores aí da sua identidade visual, você pode utilizar esse site para organizar melhor. Eu vou utilizar essas cores aqui de exemplo. Eu vou pegar essa cor aqui escura para utilizar nos textos. Eu vou colocar dessa forma aqui. Já vou aproveitar e vou atualizar as cores aqui desses outros textos. E pronto. Podemos voltar aqui para o título. E aqui a gente vai modificar a família de fonte desse texto. A família de fonte é o estilo das letras. Então a gente vai modificar aqui. Para essa página aqui eu vou utilizar a Montserrat. É uma ótima fonte, bem fácil de utilizar e serve para praticamente todos os segmentos aí de negócio, né? Então é uma ótima fonte para utilizar e é muito utilizada em sites. Então vamos colocar ela aqui. Aqui a gente consegue definir o tamanho. Eu vou colocar aqui um tamanho de 38. Vamos deixar assim por enquanto. Você pode colocar entre 32, 38 ou até mesmo 42, se o seu título for curto, como nesse exemplo aqui. Eu vou até deixar aqui 42. Aqui no peso a gente consegue definir a grossura. Nesse caso, eu vou colocar aqui essa fonte em 700, deixar aqui em negrito, que a gente dá um destaque maior para essa fonte. É interessante para títulos, mas eu não recomendo que você utilize esse peso em textos menores, tá? A gente vai utilizar aqui só para dar um destaque nesse título. Aqui em transformação a gente consegue deixar as fontes, deixar as palavras, né, em maiúsculo. Vou deixar dessa forma, e aqui ele já quebrou a linha, né? Para evitar isso, eu vou reduzir aqui o tamanho e vou deixar 38 mesmo, que dessa forma a fonte se encaixa aqui perfeitamente nesse espaço que a gente definiu, né? Então eu vou deixar dessa forma, aqui com essas configurações, e a gente não precisa mexer nas outras informações. Aqui a gente não precisa mexer também, então já vamos seguir aqui para o próximo texto, que é esse subtítulo aqui. Eu vou deixar aqui essa cor mesmo, por enquanto, e aqui em tipografia vou colocar a mesma fonte. Aqui eu vou colocar a transformação em maiúsculo também, e aqui o peso eu vou deixar com o negrito também, vou deixar dessa forma. Aqui na verdade eu vou deixar em semi-negrito mesmo, para não entrar muito em conflito com esse texto aqui, porque se a gente deixar com um peso maior, veja que ele já fica muito exagerado, fica com um visual um pouco poluído aqui na página. Então a gente vai colocar aqui em semi-negrito. Aqui no tamanho eu vou deixar o tamanho de 15, e podemos manter dessa forma por enquanto. Vamos deixar assim. Vamos atualizar o texto aqui também. Vou colocar aqui a fonte Montserrat também. Aqui o tamanho eu vou deixar 16 e o peso eu vou deixar 500, para ele ficar um pouquinho mais destacado aqui na página. Então vamos deixar dessa forma. Aqui no caso do botão, a gente pode deixar a mesma fonte. Vou colocar aqui a Montserrat também. Vou colocar aqui o tamanho 16. Aqui o peso em 500 e aqui vou colocar em maiúsculo. E aqui nesse caso eu vou afastar um pouquinho as letras, só para dar um destaque aqui no botão, só para ficar um pouquinho diferente dos outros textos. E aqui eu já vou aproveitar para modificar a cor desse botão. Eu atualizei as cores aqui do vermelho, porque eu achei que aquelas cores estavam muito fortes. E aqui eu já vou colocar essa cor aqui. E aqui você pode colocar um gradiente, tá? Você pode clicar aqui nessa opção de gradiente, e aqui você consegue colocar a cor. Aqui você pode ajustar o ângulo, para criar esse efeito de brilho. E pronto, podemos manter dessa forma, que você também consegue ajustar até onde você quer que aquela cor ela atue aqui no botão. E podemos deixar dessa forma aqui. Um outro detalhe que você pode fazer aqui também é editar esse preenchimento. O preenchimento é esse espaço interno do botão aqui. Então a gente pode colocar, por exemplo, espaçamento aqui de 20, para o botão ficar um pouquinho mais cheinho, né? Opa, vou colocar aqui 30 e aqui na direita também. Eu não vou editar muito esse botão porque a gente vai colocar o formulário depois, então podemos manter dessa forma aqui. Então agora a gente vai editar essa imagem aqui e vamos colocar uma imagem no fundo também. Eu já separei algumas imagens para a gente utilizar. Eu recomendo que você utilize imagens como essa aqui, com o fundo transparente e com esse efeito 3D aqui. É bem interessante você utilizar esse tipo de imagem, porque deixa a página mais interessante e torna o seu produto mais atrativo também. E eu não vou mostrar o passo a passo de edição nesse vídeo, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Mas se você quiser que eu traga um vídeo mostrando como criar uma capa como essa, coloca aqui nos comentários uma mensagem do tipo: Carol, quero ver mais vídeos de como criar uma capa para e-book, ou como criar uma capa para e-book 3D, ou algo assim, que eu preparo um vídeo falando sobre esse tema e te mostro todo o passo a passo. Mas no geral, você pode vir aqui no Google e aí você pode buscar. Você pode buscar por esse termo aqui, mockup para e-book, que nós temos vários sites que têm esse tipo de arquivo editável que você pode fazer o download e editar em um programa compatível. Então aqui, por exemplo, no FreePic, nós temos alguns arquivos que você pode
pegar. Aqui recomendo que você clique aqui em PSD. Aí aqui você vai encontrar os arquivos editáveis, alguns são pagos, mas tem outros que são gratuitos. E aí você vai fazer o download e vai salvar no seu computador. E aqui você precisa utilizar um programa compatível, pode ser o Photoshop ou o Fotopeia. O Fotopeia é uma alternativa gratuita ao Photoshop e você consegue acessar pelo seu navegador. Então aqui você pode pegar o Fotopeia, aí você vai pegar um arquivo como esse aqui, né? Quando você baixar ali do site, você vai receber um arquivo como esse, com formato PSD. Você vai pegar o arquivo, vai colocar aqui no programa, espera ele carregar. Aí aqui no programa, talvez apareça para você dessa forma, aí você vai clicar aqui nessa opção, que ele vai abrir essas opções aqui para você mexer. Aí você vai buscar por essa opção aqui de camada, e aqui você vai buscar por alguma camada aqui que esteja aparecendo como Place Your Design Here, ou Edit Here, ou algo do tipo. Provavelmente vai ter em inglês. E aí você vai buscar por alguma camada dessa, que esteja aparecendo com essa opção aqui, ó, com esse quadradinho. Você vai clicar 2 vezes, e aqui você vai poder editar essa capa. Vou colocar aqui, ó, preenchimento sólido, só para te mostrar aqui que a gente consegue criar a nossa capa aqui. Vou colocar aqui e-book. Eu vou colocar aqui mais ou menos no meio. Aqui mais ou menos no meio. O objetivo aqui não é fazer nenhuma edição, tá? Eu quero só te mostrar que é possível editar o arquivo. Aí você vai vir aqui em arquivo, vai clicar aqui para salvar. Salvar o objeto esperto, né? Ou objeto inteligente. E aí você vai voltar aqui e você vai ver que ele vai atualizar automaticamente esse modelo 3D. Eu sei que ficou feio aqui, mas é só para te mostrar que é dessa forma que a gente edita esses arquivos que são personalizáveis, né? Esses arquivos editáveis em PSD. É essa configuração que você vai fazer. Se você quiser um passo a passo completo, uma aula completa falando sobre isso, coloca aqui nos comentários. Aqui foi só uma introdução rápida de como que a gente edita um arquivo como esse. E aí depois de você criar o seu arquivo em 3D, eu recomendo que você crie um novo arquivo com tamanho menor. Então você vai vir aqui em arquivo, aqui você vai clicar em novo, aqui você vai colocar a largura de 500 por 500 pixels, dessa forma, clica aqui em criar, aí vai criar um arquivo pequeno. Aqui você vai pegar todas essas camadas, você vai apertar o Shift aqui do seu teclado, vai selecionar todas as camadas e vai colocar aqui numa pasta. Aí eu recomendo que você clique com o botão direito, duplica essa camada para copiar, você pode tirar aqui a visualização, e aqui você vai vir aqui nessa opção de converter em objeto inteligente. Espera alguns instantes, pode ser que demore um pouquinho. E aí pronto, ele não é mais uma pasta, agora a gente tem aqui um objeto, uma imagem de objeto inteligente. E agora você vai pegar essa imagem, você vai selecionar aqui a camada, vai pegar essa imagem e vai trazer aqui para o novo arquivo que você criou. Você vai arrastar para cá, vai colocar aqui. Aí você pode dar um -1 para a gente conseguir pegar aqui os controles de transformação. E se essas bordas aqui não estiverem aparecendo para você, você vai clicar aqui, ó, em controle de transformação, que vai aparecer. Aí aqui você pode redimensionar, pode ser que trave um pouquinho porque o arquivo é grande, então você vai redimensionar e coloca bem aqui no meio. Clica aqui em OK para confirmar. Aqui a gente volta e dá um zoom aqui para a gente conseguir visualizar a imagem. Pronto, colocamos aqui, vamos colocar mais ou menos no meio. E aqui você tem que tirar o background, você pode excluir, selecionando aqui a camada e clicando aqui na lixeira. Pronto, temos aqui a imagem. Por que a gente criou um novo arquivo? Porque esse arquivo é menor, ele vai ser um arquivo menos pesado para a gente colocar lá no site. Então temos aqui um arquivo de 500 por 500 com o nosso e-book. E agora a gente vai vir aqui em arquivo. Aqui você vai vir exportar como, e eu recomendo que você use o formato WebP. Então temos a imagem, você pode dar uma olhada aqui para ver como ela vai ficar. E aqui na lateral você consegue ajustar a qualidade. No meu caso, eu posso colocar aqui uma qualidade maior, porque o peso ele tá bem leve, então não vai ter problema. Mas aqui você tem que tomar cuidado, que você tem que equilibrar a qualidade com esse peso que aparece aqui embaixo. Você não pode deixar passar de 250 KB, tá? Porque senão essa imagem começa a ficar muito pesada. Aqui eu tenho outros arquivos, ó, aqui para você ter uma ideia dessa questão do peso. Nós temos esse arquivo aqui original, que eu salvei daquele arquivo editável que eu te mostrei ali. E esse arquivo ele tá com 3 MB. Veja que é um arquivo bem pesado. Isso aqui é uma imagem muito, muito pesada e eu não posso colocar ela no meu site, senão isso vai atrapalhar o carregamento da página. Então eu precisei editar. Aí o que eu fiz? Eu adicionei aqui um novo arquivo, como eu te mostrei, com esse tamanho de 500 por 500,
e salvei aqui no novo formato. Eu tinha salvado aqui em PNG, e ele ficou com esse formato aqui, esse tamanho aqui de 260 KB, que tá pesado, mas daria para colocar ali na página, mas dá pra gente melhorar isso. E aí eu salvei no novo formato WebP, que reduziu bastante esse peso da imagem. Então esse aqui é o ideal, tá? Não deixe passar de 250 KB, 260 no máximo, assim, porque senão isso acaba pesando no carregamento do site e isso vai atrapalhar as suas vendas e as suas conversões. Então vamos salvar a imagem dessa forma, você vai clicar aqui para salvar e vai salvar no seu computador normalmente. Aí você vai voltar aqui no WordPress, vai clicar aqui, vai vir aqui em escolher imagem e aqui você vai arrastar a imagem que você quer para cá. Então vou colocar aqui, ó, essa capa otimizada com formato WebP e vou arrastar para cá. Você vai ver que vai ficar azul e aí você pode soltar o arquivo e depois você vai vir aqui em selecionar. E pronto, temos aqui o arquivo da nossa imagem. Você pode conferir aqui em estilo e colocar aqui em 100%. Aqui também em avançado você pode vir em largura e colocar 100%, para que ele ocupe todo o espaço aqui desse container que a gente tinha criado para ele, certo? Então agora tá ótimo e agora a gente pode editar a imagem do fundo. E para o fundo eu criei uma imagem bem simples aqui, que vai ser uma imagem branca mesmo, que eu vou aplicar um efeito ali no próprio WordPress, e isso vai facilitar bastante a edição. Então, para a gente colocar uma imagem no fundo do container, você precisa vir aqui em container, aqui no meio, estilo, aqui a gente pode escolher essa opção, e aqui a gente consegue colocar uma cor sólida no fundo do site. Você até poderia fazer isso, tá? Dependendo da qualidade aqui da imagem 3D que você tiver, você não precisa de um fundo super cheio de efeitos ou algo assim. Você pode colocar um fundo aqui bem sutil, bem simples mesmo, em termos de edição, e vai funcionar super bem no seu site. Aqui você só precisaria ajustar as cores do texto de acordo com o fundo que você vai utilizar, né? Mas você poderia colocar uma cor sólida e poderia até mesmo colocar um gradiente aqui com um efeito de luz, veja só. Vou pegar aqui a mesma cor e vou trazer um pouquinho aqui para o azul. A gente pode modificar o ângulo aqui, dessa forma, e eu poderia lançar a minha página desse jeito, com esse fundo aqui e com o e-book aqui por cima. E aí pronto, ó, coloquei esse fundo aqui, bem simples, e funcionaria super bem, poderia lançar a minha página dessa forma. Mas eu vou colocar o fundo ali que eu preparei, que vai ficar bem interessante também. Então deixa eu voltar aqui a configuração, pra gente editar aqui novamente. Vou clicar aqui no container, estilo, e aqui a gente coloca clássico, e vamos vir aqui em imagem. Aí aqui a gente arrasta esse fundo para cá, e aí eu editei esse fundo da seguinte forma, ó. Eu utilizei esse tamanho aqui de 1920 por 700, então aqui no programa você vai fazer essa configuração, aqui em arquivo você coloca 1920, e aqui 700. Aqui você sempre vai utilizar 1920 para imagens de fundo, tá? No caso da altura você pode modificar de acordo com o tamanho da seção. Como a gente está editando aqui uma seção principal aqui de fundo, essa seção tem 700 de altura, então a gente coloca a imagem com esse mesmo tamanho de altura, certo? Então você vai criar o arquivo com esse tamanho aqui, e a imagem que você vai utilizar aqui pode ser uma imagem genérica, pode ser uma imagem de textura. Essas imagens você pode pegar aqui mesmo no Freepik, que aqui é um excelente banco de imagens gratuito que você pode utilizar, e aqui você pode buscar por textura, efeitos, efeitos abstratos, esse tipo de coisa. Como por exemplo, a gente pode buscar aqui por business. Recomendo que você pesquise em inglês, tá? Para ter resultados melhores aqui. E aí você pode pegar imagens como essas aqui e editar aqui, colocar aqui no programa, fazer alguns efeitos aqui, né? Nós temos alguns efeitos aqui nas opções, e aí você pode salvar e colocar lá no seu site, se você quiser um fundo mais trabalhado. E se você quiser que eu traga mais vídeos mostrando esse passo a passo aqui de edição, coloca aqui nos comentários que eu preparo mais vídeos sobre esse tema, tá? Aqui a gente não vai utilizar um fundo muito complexo, né? Então a gente não vai utilizar essas edições. E aqui eu tinha comentado que a gente iria editar aqui no plano de fundo, mas na verdade a gente vai colocar o fundo aqui em sobreposição. Então deixa eu tirar aqui essa cor, é só a gente clicar aqui no lápis que a gente retira aquela cor, e a gente vai colocar a imagem aqui nessa opção de sobreposição. Então vamos clicar aqui, aqui a gente vai clicar em clássico, e aqui na imagem a gente vai colocar a imagem. Então deixa eu clicar aqui para selecionar, e pronto. Agora a gente precisa ajustar essa imagem vindo aqui em posição, a gente coloca centro ao centro, anexo você pode deixar padrão, e aqui em repetir, não repetir, e aqui a gente coloca cobertura, dessa forma aqui. Vamos aumentar a opacidade e deixar dessa forma. Por que a gente colocou em sobreposição? Porque aqui a gente vai aplicar um efeito
por cima de uma cor que a gente vai colocar aqui no fundo. Você vai ver que vai fazer sentido, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Colocamos a imagem, certo? Só para recapitular. Colocamos a imagem aqui na aba de sobreposição. E aqui no plano de fundo, eu vou colocar essa configuração aqui. Eu vou vir aqui em cor, clássico. E aqui eu vou colocar essa cor. Por enquanto não vai aparecer nada, mas você vai ver que vai fazer sentido. Aí eu vou vir aqui nessa opção de gradiente. E aqui a gente vai colocar essa cor branca. Aí agora a gente vai vir aqui de novo em sobreposição de fundo. E a gente vai vir aqui nessa opção de modo de mesclagem e aqui a gente vai colocar sobreposição. Aqui, sobreposição. Feito isso, agora a gente vai voltar aqui novamente em plano de fundo e aqui a gente vai ajustar as pontas do degradê. Porque aqui a gente consegue aproximar, ó, esses dois lados. E a gente consegue criar esse efeito aqui de divisão, tá vendo? E foi dessa forma que eu criei esse efeito aqui. Você poderia criar uma imagem com esse efeito, tá? Você poderia vir aqui no Fotopeia, colocar aqui as cores, tudo certinho. Poderia criar uma imagem com esse efeito, mas eu preferi fazer aqui com o WordPress, que fica mais fácil e mais rápido aqui de te mostrar essas configurações. Então temos aqui a configuração. Se você quiser replicar no seu site, é só você seguir essas configurações, coloca aqui como gradiente, e aqui você coloca suas cores, aqui é a localização, o ângulo, e aqui em sobreposição de fundo, você coloca a sua imagem e coloca com essas configurações, e o principal aqui é o modo de mesclagem que a gente coloca aqui. E antes da gente seguir para a próxima seção, a gente vai ajustar esse espaçamento que aconteceu aqui entre esse texto e o título. Para ajustar isso, é só a gente clicar aqui no elemento, vir em avançado, e aqui em imagem, a gente vai desvincular esses valores, e aqui no inferior a gente coloca um valor negativo. Dessa forma a gente aproxima os dois elementos. Vou colocar aqui menos 20, que já está com um bom espaçamento aqui. E agora a gente pode seguir para a próxima etapa. Então finalizamos aqui a primeira sessão. E se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui. Agora a gente vai para a próxima sessão, que é muito, muito importante. Próxima sessão é a sessão dos depoimentos. Essa é uma sessão bem importante e eu recomendo que você coloque na sua página, mesmo que você esteja trabalhando com uma página de captura, tá? A sessão de depoimentos é bem importante para você conseguir reforçar e provar aquilo que você está prometendo aqui em cima. Então esses depoimentos eles vão ajudar a você aumentar a autoridade da sua página e trazer mais credibilidade também para aquilo que você está prometendo. Então aqui na parte dos depoimentos a gente pode colocar essas mensagens de várias formas. Você pode colocar desse jeito aqui, com esse bloco de depoimento, e aí você escreve o depoimento da pessoa aqui. Você pode colocar nesse formato de carrossel. Você também consegue colocar um depoimento em vídeo aqui na página e você também pode colocar o depoimento como um print do WhatsApp ou do Instagram com a mensagem da pessoa. Então tem várias formas de você fazer isso e aí você pode ver o que funciona melhor para o seu caso, quais os depoimentos que você tem disponível para colocar aqui na página. Então vamos começar a construir essa sessão, é bem rápido de fazer isso aqui, tá? Eu peço que você fique até o final para pegar todas as configurações e fique até o final, porque no final eu vou te mostrar como a gente vai ajustar essa página para a versão de celular, que a gente editou essa parte aqui para computador, mas ainda temos a parte para celular. Então vamos começar a construir essa seção aqui, é bem rápida de se fazer, tá? Você vai ver que é bem tranquilo. Vamos começar aqui na ferramenta, a gente vai adicionar aqui mais um container, vamos colocar aqui Flexbox e vamos colocar a setinha para baixo, porque aqui a gente tem os elementos um embaixo do outro, certo? E detalhe que, como eu já te expliquei a introdução aqui do elemento, eu já te expliquei como que funciona a ferramenta, nessas próximas sessões eu vou passar mais rápido nessa explicação, não vou entrar em detalhes e falar novamente aquilo que eu falei no início do vídeo, tá? Então aqui a gente vai dar uma acelerada para a gente conseguir completar as próximas sessões. Bom, temos aqui o container, aqui a gente vai manter a largura dessa mesma forma, e aqui na altura eu vou colocar uma altura de 600. Na verdade aqui eu vou colocar uma altura de 400 para ficar menor. Para ficar dessa forma aqui, depois a gente pode ajustar, não tem problema. Então vamos manter assim, e aqui a gente vai colocar ajustado ao centro, e aqui centro também. Agora vamos colocar os elementos aqui, a gente pode arrastar o texto para cá, e também vamos colocar esse subtítulo bem aqui em cima do texto. Vou pegar aqui os textos que eu já tinha preparado, já vamos colocar aqui, e fazer essa edição rapidinho. Você vai ver que com o tempo vai ficando cada vez mais fácil de você criar essas sessões e os novos conteúdos. E aqui nós temos as informações e agora a gente pode ajustar o visual. E você não precisa ficar repetindo as mesmas configurações toda hora. O que você pode fazer é o seguinte, você pode pegar aqui, ó, clicar com o botão direito, copiar, e aqui você pode colar estilo, clicando aqui com o botão direito, e você cola o estilo bem aqui, que ele vai replicar as mesmas configurações que você fez aqui em cima. A única coisa que eu vou fazer diferente aqui
é ajustar o alinhamento, porque aqui ele está alinhado para esse lado, né? Eu quero colocar ele aqui no centro, para ficar dessa forma. Outra coisa que eu vou fazer é diminuir o tamanho desse título para não ficar muito grande. Aqui eu vou colocar o tamanho de 32. E eu recomendo que você coloque um tamanho um pouquinho menor também, para não ficar muito exagerado, certo? Outro detalhe que a gente vai fazer é ajustar o espaçamento. Lembra que eu comentei aqui do espaço na largura personalizada? Aqui eu vou reduzir para que a gente diminua esse espaço que o texto vai ocupar, para que o texto fique mais compacto aqui no centro da página, que fica muito mais organizado e mais fácil de ler. Vamos editar esse outro texto aqui em cima. A gente vai copiar aqui e vamos colocar bem aqui. Aí ele modificou o lado aqui, tá vendo? Porque ele replicou esse efeito aqui de cima, que aqui estava alinhado para a esquerda, certo? E aqui ele alinhou à esquerda automaticamente. Aí é só a gente voltar aqui e ajustar para ele ficar posicionado no centro. Aqui não tem a necessidade da gente editar a largura, porque ele já está como padrão aqui e não precisa deixar dessa forma, né? Então vamos colocar aqui 50% só para ficar aqui com esse mesmo tamanho aqui do título. E agora a gente vai colocar o elemento aqui de depoimento. Tem um ponto importante que eu preciso falar aqui. Eu vou utilizar esse exemplo do depoimento com carrossel. Só que esse tipo de depoimento aqui é exclusivo do Elementor Pro, que é a versão paga do plugin Elementor que a gente está utilizando aqui. Então, para você ter acesso a esse recurso, você vai precisar do Elementor Pro. Tem como você criar os depoimentos sem o Elementor Pro, você pode utilizar aqui o widget de depoimento, só que você vai ver que ele é estático. Ó. Ele não tem aquele efeito de carrossel como a gente tem aqui. Mas você pode colocar na sua página sem problemas, vai funcionar perfeitamente e você pode fazer a edição aqui normalmente, colocando o conteúdo aqui, a imagem do seu cliente aqui, o nome, o cargo. Aqui a gente tem as abas de estilo, onde você pode editar. Aqui temos outras configurações, então você pode utilizar esse elemento aqui normalmente, tá? Mas se você quiser ter acesso a esse efeito aqui de carrossel, aí você vai precisar do Elementor Pro. E você vai ter acesso a outros recursos também ao adquirir o Elementor Pro, como aqui a aba de portfólio, o próprio formulário que a gente vai colocar aqui em cima. Então, olha, vale muito a pena você ter acesso ao Elementor Pro, tá? De verdade, porque você desbloqueia esses recursos aqui que tornam a sua página muito mais interessante, mais profissional, e também tem esses recursos aqui que são essenciais, como o formulário. Então, se você quiser ter acesso ao Elementor Pro, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é a licença original do plugin, com desconto para você utilizar no seu projeto. Com esse desconto vai facilitar demais para você utilizar no seu site, então super recomendo que você dê uma olhada e veja a possibilidade de utilizar no seu site. Então, eu vou fazer a instalação aqui da minha licença, para a gente seguir com o tutorial, mas saiba que você pode utilizar outros métodos aqui de depoimento, como, por exemplo, colocar uma imagem aqui, colocar um vídeo, e aí você pode colocar outros tipos de depoimento aqui, mas para a gente seguir aqui com o tutorial, eu vou utilizar esse efeito aqui de carrossel. Então deixa eu fazer a instalação aqui da licença do Elementor para a gente seguir com as próximas etapas. Já ativei aqui a minha licença, vou voltar aqui para a página e eu vou atualizar essa página aqui. E pronto, agora a gente tem acesso aos recursos do Elementor Pro, a gente pode acessar por aqui. E eu vou utilizar esse elemento aqui de review ou a avaliação, né? Ele pode aparecer das duas formas, então a gente vai pegar, arrastar para cá e pronto. Aqui a gente vai colocar a visualização com 3 blocos, vamos colocar aqui a opção de 1 para que a configuração fique direitinho. E aqui a gente pode modificar as informações. Eu vou colocar aqui os depoimentos padronizados, né, para a gente utilizar. Eu vou colocar aqui em conteúdo. Aqui você coloca o conteúdo da mensagem, né, que você recebeu. Aqui no ícone você pode retirar, se você quiser. Se você não quiser colocar nenhuma rede social ou algo assim, você pode retirar o ícone. Aqui em imagem você vai colocar a foto do cliente, né, que enviou o depoimento para você. Você pode retirar essa informação também e não deixar nenhuma imagem. Mas para esse exemplo aqui eu vou colocar essas imagens que eu recortei aqui no tamanho de 500 por 500 e você pode fazer essa mesma edição, só você utilizar ali o Fotopeia e recortar as imagens. Vou pegar aqui as imagens, vou arrastar para cá. Pronto, vamos selecionar aqui. E aqui a gente pode remover esses outros e duplicar esse mesmo conteúdo. Deixa eu atualizar o nome aqui. Vou deixar dessa forma. Aqui no link a gente não precisa colocar nenhuma informação. E aqui no título, você pode colocar ou o arroba do cliente, se você tiver e se você puder, ou você pode colocar o cargo, você pode colocar a empresa, você pode colocar qualquer informação aqui que for relevante
para os seus clientes. Tem nichos, né, que é interessante você colocar ali o cargo da pessoa, qual empresa que ela representa, então você pode verificar o que é mais relevante no seu caso. Ou se você quiser, você pode retirar essa informação, que não tem problema. Pronto, fiz aqui as configurações desse conteúdo e eu vou duplicar para a gente replicar essas mesmas configurações. E eu só vou trocar a imagem aqui para ficar um pouco diferente. Pronto, podemos manter dessa forma. E aqui nas configurações adicionais, recomendo que você deixe como lazy load. Agora vamos editar aqui o estilo. Aqui eu recomendo que você faça as seguintes configurações. A gente pode deixar aqui com esse espaçamento de 15. Aqui você pode modificar o fundo desses blocos. A gente pode colocar aqui um pouquinho mais cinza, só para destacar essas informações. Podemos modificar a borda aqui. E aqui no padding, esse padding é o preenchimento interno desse bloco, tá? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui um valor de 50 pixels, e aí ele cria esse espaçamento dentro do próprio bloco. E aí você pode regular qual é o tamanho que você quer para esses blocos aqui de depoimento. Vamos deixar aqui com esse tamanho mesmo. Aqui podemos aumentar o gap, né, que é o espaçamento entre essas duas informações aqui, esses dois blocos de informação. E aqui é o separador, né, que a gente pode aumentar o tamanho dele. Podemos deixar dessa forma aqui. E aqui no texto a gente pode modificar o visual desses textos aqui. Eu vou colocar aqui a mesma fonte, recomendo que você coloque as mesmas fontes que você colocou aqui em cima. Aqui eu vou colocar o tamanho de 16, vou deixar aqui com o mesmo tamanho que a gente colocou aqui em cima. E vou colocar aqui o peso em semi-negrito mesmo. Vamos deixar dessa forma. Aqui na parte da cor eu vou colocar a mesma cor que a gente colocou aqui nos textos. A gente pode pegar aqui direto o código da cor, mas tem outro recurso que você pode utilizar também, que é esse conta-gotas, que você pode pegar e copiar a cor de outro elemento. Aqui em título a gente vai fazer a mesma configuração. Vamos colocar aqui essa mesma cor. E aqui tem mais uma dica de configuração que você pode reduzir a opacidade da cor, mexendo nessa barrinha aqui. Pode colocar mais ou menos aqui, para ficar um pouquinho mais clarinho. E aqui na tipografia, vamos colocar a mesma tipografia que é a Montserrat. E aqui, na verdade, a gente vai colocar um tamanho menor, porque se a gente coloca no mesmo tamanho, a gente tira destaque desse nome do cliente. E, na verdade, a informação mais importante aqui é o nome do cliente e essa informação aqui de baixo. Então, esse título aqui não é tão importante assim, é só uma informação adicional. Então, a gente pode reduzir essa informação. Podemos colocar aqui o tamanho de 14 e podemos manter dessa forma. Aqui a gente pode colocar aqui o peso em 500 e podemos seguir. Aqui em Review a gente vai editar o conteúdo dessa mensagem. Podemos colocar aqui a mesma cor e a tipografia, vamos colocar a mesma fonte. Nesse caso aqui a gente vai colocar o tamanho em 16 e aqui no peso a gente vai colocar o peso 500. Aqui em estilo a gente pode colocar esse texto em itálico, que fica bem interessante também, para depoimentos, e podemos manter dessa forma. Eu vou até reduzir um pouco a opacidade desse texto, para ficar dessa forma aqui. Aqui na imagem a gente pode aumentar o tamanho dessa imagem, para destacar mais a foto, e aqui podemos aumentar o espaçamento. Aqui a gente também pode ajustar a borda dessa imagem, vou deixar aqui com o tamanho quadrado aqui com as bordas arredondadas. Aqui a gente não precisa mexer porque a gente retirou o ícone. E aqui nós temos essa opção de rating. Isso aqui é basicamente essas estrelinhas que aparecem aqui no depoimento. Eu acabei pulando essa configuração, mas se você quiser colocar na sua página, é só você vir aqui nos depoimentos e colocar o rating aqui, ó. Só você colocar um número de 0 a 5, se eu não me engano, e aí aparece aqui as estrelinhas. Você pode colocar menor para ficar um pouco mais real, né? Pode reduzir aqui a classificação que o cliente deu para você. Enfim, se você realmente tiver esses números, ótimo. Se você não tiver, você pode colocar aqui um número aproximado, de acordo ali com os depoimentos. Fica a sua escolha, tá? Se você quiser colocar esse efeito aqui de estrela, você pode colocar aqui nos depoimentos isolados. Você vai vir aqui e vai colocar o número para aparecer as estrelas. E aí, para você editar o visual dessas estrelas, é só você vir aqui. Aqui você pode colocar o ícone como um Unicode, e aqui a gente pode colocar o tamanho de 15 e 5, que ele fica com um tamanho bem pequenininho, bem sutil, e fica bem bacana aqui na página. Aqui nós temos a navegação. Essa navegação são as setas que aparecem aqui na lateral, e esses pontos. Veja que as setas nem estão aparecendo tanto, né? Então é legal a gente modificar essa cor aqui e colocar uma cor de mais destaque.
Vou colocar aqui o tamanho de 20. E a paginação são esses pontos aqui. Vamos colocar aqui a mesma cor para manter esse padrão. Aqui na cor ativa é a cor quando ela está passando aqui o carrossel. Então é interessante você colocar aqui uma cor neutra e uma cor de destaque aqui na cor ativa. E essa paginação ela pode ter um tamanho bem pequeno mesmo, para não ter muito destaque aqui na página. É só para ser um detalhe aqui na parte dos depoimentos. Bom, podemos manter essa seção dessa forma e acredito que ficou com um visual bem interessante. Uma outra configuração que a gente vai fazer aqui, que é bem importante, é no container em si, porque veja que as informações elas estão super coladas com a borda. E para resolver esse problema, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no container principal que está envolvendo tudo, vai vir aqui em avançado e aqui a gente vai mexer no preenchimento. Isso aqui também pode aparecer como padding para você, tá? É a mesma coisa. Preenchimento ou padding é o espaçamento interno daquele elemento. Então aqui a gente pode desvincular esses valores e aqui no superior você pode colocar um valor de 50, a gente pode colocar aqui um valor de 50 ou o valor de 100, que ele cria esse espaçamento dentro do próprio container. Essa é uma ótima prática para você regular aqui o espaço entre as informações. Porque se você for colocando muita informação aqui, essas informações vão acabar batendo aqui na borda e não fica legal. Então é legal a gente criar esse espaçamento para criar um visual mais organizado, mais bonito e profissional também. Então recomendo que você deixe essas configurações. Aqui na altura você coloca esses valores, né, aqui no container, e aqui no avançado você coloca o preenchimento dessa forma para criar esse espaçamento. E você pode colocar essa mesma configuração nas outras seções também. Aqui no primeiro container a gente acabou não fazendo isso, mas também é interessante você vir aqui em preenchimento e colocar um espaçamento de 50, deixa eu colocar aqui 50, aqui no superior e no inferior, porque dessa forma, mesmo você colocando várias informações aqui, essas informações não vão bater na borda. Então recomendo você deixar assim. Próxima seção é a seção dos conteúdos. Essa é uma seção bem interessante de colocar aqui na página para você mostrar do que se trata esse conteúdo. Aqui a gente pode colocar nesse formato em bullet points e eu recomendo que você coloque as vantagens que o seu cliente vai ter ao receber esse material. Então toma cuidado aqui em colocar, por exemplo, informações muito técnicas, quantidade de módulos, quantidade de aulas. Essas informações elas são importantes, mas elas não precisam estar destacadas. É legal você colocar aqui as vantagens por trás desse conhecimento. O que aquele conteúdo vai trazer de benefício para a vida daquela pessoa. Então é interessante você focar nessa ideia para preparar esses textos aqui. Então vamos começar com a estrutura dessa seção e a gente vai seguir a mesma lógica que a gente fez aqui em cima. Então vamos voltar aqui na ferramenta, vamos adicionar um novo container, aqui Flexbox, vamos colocar a setinha para baixo. Aqui na altura, vamos colocar um tamanho aqui de 500, por enquanto, vamos deixar assim. Vamos colocar aqui em centro, e aqui no avançado, vamos desvincular esses valores e já vamos colocar aqui um preenchimento de 100 no superior e 100 no inferior para criar esse espaço aqui. Agora a gente vai adicionar os conteúdos aqui dentro. Vamos vir aqui em elementos, vamos adicionar o container e aqui vamos duplicar esse container, dessa forma aqui. Agora a gente precisa colocar esses dois containers lado a lado. Então a gente vai voltar aqui no container principal e vamos colocar aqui horizontal para acontecer esse efeito aqui. E você poderia ter criado o container principal direto aqui com a setinha, tá? Não tem problema. Acabei colocando ali a setinha para baixo, mas aí é só você ajustar aqui, colocando a seta na horizontal no container principal e os outros containers menores vão servir para a gente colocar os elementos. Então vamos colocar aqui o título, vamos colocar aqui o texto. Na verdade, esse texto aqui, ele vai aqui em cima. E vamos colocar aqui esses elementos, que isso aqui é uma lista de ícones. Então a gente pode vir aqui, ó, colocar aqui lista de ícones e arrastar para cá. A lista ela vai vir pequenininha assim, mas daqui a pouco a gente vai editar ela. E já vamos aproveitar e colocar o conteúdo aqui das informações. Então vou pegar aqui e vamos colocar bem aqui. Aqui na lista de ícones é só você clicar aqui nas abas e aqui você consegue editar o texto. Aqui a gente consegue modificar o ícone e aí você pode colocar um ícone de acordo com aquela mensagem. Aqui nesse caso eu vou colocar esse ícone aqui de check. E agora a gente pode duplicar
essa lista aqui e colocar o conteúdo nessas outras abas. Pronto, temos aqui o conteúdo, daqui a pouco a gente vai editar o visual, e já vamos aproveitar e colocar aqui o botão. Na verdade eu vou até copiar esse botão aqui de cima, pegar aqui e vamos colar bem aqui, e vamos colocar a imagem aqui nessa lateral. Vou colocar essa outra imagem aqui, vamos clicar para selecionar, e aqui vamos aumentar a largura, e aqui ajustar a largura personalizada. Agora a gente vai editar o visual dessas informações aqui. Eu já vou aproveitar e vou copiar esse texto aqui. Vamos colar o estilo. Aqui eu vou só diminuir o tamanho, como a gente fez ali na outra seção. Vou colocar aqui 32. Vou pegar esse subtítulo, vamos colocar aqui e pronto. Esse elemento aqui a gente não consegue copiar o estilo porque a gente não utilizou ele antes, né? Mas a gente vai fazer a edição aqui rapidinho. Aqui a gente consegue editar o espaço entre os elementos. Podemos colocar aqui na esquerda. Aqui você pode colocar um divisor, se você quiser. Temos o ícone aqui, e eu já vou pegar essa cor aqui vermelha. Podemos aumentar esse tamanho e o espaçamento também. Podemos deixar aqui essas configurações, e aqui no texto a gente vai modificar o estilo das letras. Vamos colocar aqui 16, aqui o peso em 500, e essa cor, podemos colocar a mesma cor aqui desse texto. E aqui no exemplo eu tinha feito um efeito diferente, mas eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, que já está bem interessante, mas se você quiser você pode ajustar aqui o peso, aumentando um pouco o destaque dessas informações e reduzindo aqui a opacidade dessa forma. Foi assim que eu fiz esse efeito aqui. Mas vamos manter do outro jeito. Deixa eu colocar aqui a opacidade máxima e aqui vamos colocar o peso médio e temos aqui a nossa seção. Mais uma sessão finalizada, mas calma que ainda tem algumas configurações importantes que a gente precisa fazer. Ainda falta o formulário que a gente tem que adicionar e a gente ainda precisa ajustar essa página para celular. E coloca aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo e me conta aqui também se você está conseguindo criar sua página junto com esse vídeo. E agora vamos para a próxima sessão e daqui a pouco eu vou te mostrar como que a gente destaca o texto dessa forma aqui, tá? Que isso aqui é feito com um código. É um código bem simples que a gente coloca ali no texto para criar esse efeito. Fica comigo até o final do vídeo para você pegar essa configuração. Próxima sessão é uma sessão de chamada para ação. Essa é uma sessão opcional, você pode colocar ela ou não, mas eu recomendo que você adicione na página, porque assim você traz um destaque maior, com cores aqui, torna a página mais interessante, e você também aumenta a chance da pessoa clicar e preencher o formulário. E para criar ela é bem simples, vamos voltar aqui na ferramenta, vamos adicionar aqui um novo container, vamos colocar aqui a setinha para baixo, e aqui na altura a gente vai colocar uma altura de 400, que não precisa ser uma seção tão grande. Vamos colocar aqui centro, centro, e aqui no avançado a gente já vai aproveitar para colocar o preenchimento em 100 pixels, aqui no superior e no inferior. Agora a gente vai adicionar as informações, e eu já vou aproveitar e pegar esse texto aqui. Vamos colocar bem aqui. Vamos colocar aqui centralizado, e vamos colocar também esse título e essa descrição. Então aqui a gente vai copiar essa informação, vamos colocar aqui, centralizar e arrastar aqui para cima. Esse outro texto aqui é um texto que é da mesma categoria, digamos assim, que esse texto aqui de descrição. Então a gente vai copiar esse texto, vamos colocar bem aqui, que a gente só precisa centralizar, e aqui a gente pode ajustar a largura dos elementos, para eles ficarem centralizados aqui na seção. Vamos vir aqui em avançado, aqui na largura, a gente vai ajustar, e podemos colocar aqui 50%, e aqui também. Aqui não tem a necessidade, mas vamos colocar aqui só para ficar padronizado. E pronto, agora a gente pode ajustar esses textos aqui. E eu vou colocar aqui o texto sem formatação, e aqui também. Aqui em conteúdo. E aqui eu coloquei essa palavra de destaque aqui como se fosse um bordão da marca, né? Como se fosse uma frase de efeito da marca. Achei bem interessante essa ideia aqui. E você pode replicar essa ideia no seu projeto também, que traz uma característica bem legal para sua página. Então vou colocar aqui dessa forma e eu vou aumentar os tamanhos também. Vou utilizar aqui o mesmo tamanho que a gente utilizou aqui no título, porque essa seção é uma seção de destaque, tá? É só por isso que a gente vai aumentar esse tamanho desse texto. Então vamos colocar aqui o tamanho de 38. E eu vou até reduzir aqui essa largura personalizada. Então vamos colocar aqui 35%. E aqui eu também vou aumentar um pouco. Vou colocar aqui 18, podemos colocar até 20. Podemos manter dessa forma. E aqui em estilo a gente coloca em itálico
para ficar com esse efeito. Agora a gente vai modificar esse fundo, então vamos vir aqui em estilo e vamos aplicar o mesmo efeito que a gente fez ali no início. Então como que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui em sobreposição, clássico, imagem. Só que aqui eu vou colocar um outro fundo, eu não vou colocar o fundo branco. Eu vou utilizar aqui esse fundo preto, vou utilizar esse aqui. Vamos arrastar para cá. E é a mesma configuração, tá? O mesmo tamanho, a única coisa diferente aqui é a cor desse fundo. Vamos aplicar aqui. Aqui vamos colocar centro ao centro. Podemos deixar padrão, não repetir. Podemos colocar cobertura. Aí aqui vamos colocar sobreposição. E aqui em cima, no plano de fundo, a gente vai aplicar as cores. Vou colocar essas cores aqui. Aqui em vermelho. E aqui esse outro vermelho no gradiente. Para criar esse efeito, a gente pode ajustar aqui com o ângulo. E pronto. Podemos manter dessa forma. Aqui a gente também pode ajustar a opacidade. Aqui para deixar um pouquinho mais intenso. E aqui nos textos a gente pode ajustar a cor para aplicar um branco. E destacar essas informações. Pronto, podemos manter dessa forma. E aqui ficou com aquele espaço invisível, né? Vamos voltar aqui no texto, conteúdo. E se isso acontecer com você, é só você vir aqui no final do texto e clicar em Delete, que ele vai remover esse fundo, esse espaço invisível que fica aqui no texto. Agora é só adicionar um botão aqui, né? Então vamos pegar esse botão e colocar bem aqui. Aqui a gente vai centralizar e vamos modificar as cores desse botão. Vou colocar aqui em clássico mesmo, cor branca, e aqui na cor do texto eu vou colocar a cor vermelha. Eu só inverti as cores, né? Porque assim a gente dá mais destaque para o botão com esse fundo aqui colorido. Aqui a gente vai aumentar o peso dessas letras para destacar ainda mais as letras e podemos até ajustar aqui a largura desse conteúdo, colocando aqui 50%. Pronto, e essa seção aqui está praticamente finalizada. Ficou um pouquinho diferente aqui com os efeitos, mas assim também ficou bem interessante e podemos manter essa forma. Próxima seção é a seção do especialista e aqui você vai colocar informações que reforçam a sua autoridade sobre aquele assunto. Podem ser informações sobre você, sobre a sua equipe ou sobre a sua marca, mas a ideia aqui é você reforçar a sua autoridade e aumentar a credibilidade e a confiança no seu produto e nesse conteúdo que você está falando aqui na página. Então aqui você pode colocar os seus anos de experiência, você pode colocar quantas pessoas você já ajudou, pode colocar quantos projetos você já realizou, dependendo do nicho, do seu segmento. Você pode colocar também a sua formação, em alguns casos isso é bem relevante. Você pode até mesmo colocar os seus números nas redes sociais, porque em algumas situações isso também é bem relevante. Então aqui você basicamente vai colocar as informações que reforçam essa sua autoridade, que mostram que você é a pessoa certa para falar sobre aquele assunto. Em questão de estrutura, essa é uma seção bem simples, a gente vai seguir a mesma ideia que a gente fez nas outras, mas aqui é bem importante que você tome cuidado com esses textos aqui e coloque informações que realmente sejam relevantes. Então vamos começar a construir essa seção. Vamos adicionar aqui um novo container. Aqui a gente vai colocar a setinha para baixo. Poderia colocar a setinha para o lado, mas vamos colocar aqui para baixo mesmo. Vamos colocar aqui a altura em 600. E aqui a gente coloca centro, centro. E podemos manter dessa forma. Vamos colocar aqui o preenchimento de 100 aqui no superior e 100 no inferior. E agora a gente vai adicionar o container aqui dentro. Vamos duplicar esse container. E aqui vamos colocar a direção do container para a horizontal, para ficar dessa forma aqui. Agora a gente vai colocar as informações. Aqui nós temos basicamente uma imagem e os textos. Então vamos colocar aqui essa imagem. E eu já vou pegar os textos aqui de cima, que vai ter basicamente a mesma configuração visual. Então a gente pode aproveitar essas configurações que a gente já fez. Vamos colocar aqui. E aqui para esse texto de descrição a gente vai utilizar esse texto aqui com essa mesma categoria de configurações. Vamos colar aqui. Aqui a gente só precisa ajeitar a cor. Vamos colocar aqui na esquerda. E aqui a gente precisa ajustar a largura de conteúdo, porque ele estava aqui com 50%. Só que aqui a gente precisa colocar 100% para que ele ocupe todo esse espaço aqui desse container, certo? Então vamos colocar aqui o conteúdo. Deixa eu pegar aqui. Já vamos colocar aqui o texto também do título. E vamos colocar o subtítulo.
Inclusive, aqui nesse título você poderia colocar um outro texto também. Você poderia colocar, veja com quem você vai aprender, conheça o nome, aí você coloca aqui o nome do expert. Eu preferi colocar dessa forma, que eu acho que fica bem interessante, reproduzindo ali uma fala daquele expert, né? Uma fala daquele especialista, uma frase de efeito ou algo do tipo. E aí você pode colocar com essa ideia aqui. Aqui no caso da imagem, é bem importante a gente colocar uma imagem em alta qualidade desse especialista, tá? Isso aqui é muito, muito importante, porque isso também é uma forma de você mostrar a autoridade daquele especialista. Então toma cuidado com imagens em baixa qualidade, imagens distorcidas ou algo assim, que isso acaba prejudicando a imagem do especialista e isso pode tirar um pouco a credibilidade dele. Então aqui a gente precisa colocar uma imagem em alta qualidade. Vou pegar uma imagem genérica aqui pra gente utilizar. Então pra gente adicionar a imagem aqui, só a gente clicar aqui no elemento e aqui a gente arrasta a imagem pra cá. Clica para selecionar e aqui a gente ajusta a largura em 100% e aqui vamos colocar 100% também. Aqui a gente pode arredondar as bordas também, vindo aqui e colocando uma borda aqui na aba de estilo. E podemos manter dessa forma, a gente pode até reduzir um pouco essa imagem aqui, colocar aqui 95%. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é destacar algumas informações do texto, como eu fiz aqui. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, e destacar algumas informações, utilizando aqui a opção de negrito ou de itálico. Recomendo você utilizar aqui apenas a de negrito, porque assim já dá um destaque bem bacana aqui nas informações. Então você pode colocar aqui o destaque em algumas informações e ir ajustando de acordo com o seu texto. E agora vamos para a última seção, que é a seção do rodapé. Essa seção aqui é bem importante, tem gente que não coloca, mas eu recomendo que você coloque, porque assim você mostra que a página chegou no final. Se você acaba aqui, ó, se você para a página aqui, parece que a página está inacabada. Parece que está faltando alguma informação. Então aqui a gente precisa finalizar a página e a gente coloca o rodapé. Aí você pode colocar a sua marca e pode colocar aqui mais algumas informações. Para criar essa seção é bem simples. Vamos adicionar aqui uma nova seção. Vamos colocar a setinha para baixo. E aqui a gente pode colocar um tamanho de 300. Não precisa ser muito grande. Pode até diminuir aqui um pouco, que é o tamanho de 200. Centro, centro. E aqui a gente coloca o preenchimento de 50 no superior, 50 no inferior. Vamos colocar aqui uma cor, aqui no fundo. Deixa eu pegar aqui essa cor. Que aqui nesse caso eu vou colocar um fundo escuro para essa seção. E vamos colocar aqui uma imagem, onde vai ficar a nossa logo. Aqui é importante que a marca tenha fundo transparente, para que quando você coloca aqui na página, o fundo não interfira aqui na página, né? Então é importante ter esse fundo transparente. Então agora a gente precisa reduzir essa imagem. Você pode fazer isso por aqui, ou você pode utilizar aqui o avançado, e aqui na largura você define o espaço que aquela imagem vai ocupar. A gente pode colocar aqui, ó, 30% desse container, e aqui no estilo a gente vai colocar aqui largura 100%, e vamos ajustando por aqui. Dessa forma. Agora a gente pode adicionar aqui os textos. Você pode utilizar esses textos aqui padronizados. Podemos colocar aqui, centralizado, e aqui a gente coloca a cor branca. A gente pode até reduzir um pouco essa opacidade aqui. E vamos colocar aqui a fonte Montserrat. Poderia ter copiado ali de cima, mas é uma edição bem rápida de se fazer. Aqui a gente pode colocar um tamanho menor. E vamos deixar aqui o peso em 400. Aqui a gente pode ajustar a largura. Vamos colocar aqui 80%. E pronto. Aqui ele ficou com aquele espaço invisível, né? Então vamos voltar aqui, clicar em Delete para retirar aquele espaço. Vou colocar aqui mais essa informação. Vamos duplicar. Colar aqui. E mais essa informação aqui do CNPJ. Vamos só retirar aqui esse espaçamento invisível. E pronto, temos aqui o nosso rodapé. E você também pode colocar essa informação aqui de termos de uso e políticas de privacidade. Vamos criar aqui essa seção rapidinho. Vou colocar aqui na cor preta. Aqui eu não vou colocar nem a altura mínima. Vamos deixar aqui centro ao centro. E eu vou colocar aqui em texto normal mesmo. Eu vou colocar como texto, mas recomendo que você coloque aqui o link mesmo da sua página de políticas de privacidade. Você pode selecionar aqui o texto e clicar aqui para inserir um link, que ele vai colocar o link ali e você coloca aqui
a URL das suas políticas de privacidade. É bem importante você colocar aqui as políticas, principalmente se você vai fazer anúncios, tá? Vamos colocar aqui a fonte Monte Serra e vamos colocar o tamanho bem pequenininho aqui embaixo. E aqui o que a gente vai fazer é só colocar um espaçamento aqui de 20, de 20 no superior e no inferior. Pronto, podemos manter dessa forma aqui. E temos a nossa página finalizada com toda a estrutura pronta. E agora eu vou te mostrar como que a gente vai destacar esse texto aqui. Eu também vou te mostrar como que a gente vai ajustar essa página para a versão de celular. Isso aqui é muito importante, fica até o final para pegar toda essa configuração. E no final eu também vou te mostrar como que a gente vai publicar essa página na internet para você utilizar nas suas divulgações. Então vamos lá, e como que a gente destaca esse texto aqui? A gente vai utilizar um código, é um código bem simples, que a gente vai utilizar aqui no campo de conteúdo. Então você vai clicar aqui no título, vai vir aqui em conteúdo e aqui você vai pegar as palavras que você quer destacar. Você vai vir aqui no início, antes da primeira palavra, e você vai colocar esse código aqui. Vou deixar aqui na descrição. Vou pedir para darem um zoom aqui na edição, para você ver que aqui você vai colocar spam, style, color, e você vai colocar o código da cor bem aqui, onde está escrito essa hashtag, e você vai fechar o código, certo? Então aqui, nesse código, você vai colocar qualquer cor, a cor da sua marca, a cor que você quiser. Vai pegar aqui, por exemplo, ó. Então aqui a gente pode pegar uma outra cor, pegar aqui esse código e aqui a gente pode colocar o código bem aqui. Veja que ele atualiza automaticamente, então funciona super bem dessa forma. E aí você vai colocar o código bem aqui. Só que aqui é muito importante que você feche esse código, porque senão pode dar problema na visualização de outros elementos. Então aqui você precisa fazer o seguinte, você precisa fechar esse spam que a gente abriu aqui. Aqui a gente vai colocar a barrinha, spam, e vamos fechar o código dessa forma. É muito importante você fazer isso, tá? Vou deixar as orientações aqui na descrição, mas é só você colocar esse código que vai funcionar super bem. E a gente vai fazer esse mesmo processo nas outras partes aqui do texto. Então a gente pode pegar aqui, ó, esse mesmo código, e aqui a gente pode colocar, aqui por exemplo no início das palavras, eu posso colocar até aqui mais ou menos. Aqui ó, eu vou fechar aqui com um spam e vamos colocar aqui o código. Veja que aqui ó, eu selecionei apenas essas duas palavras. Eu fechei o código antes dessas palavras aqui. E aí ele destacou apenas essas palavras aqui. Vamos editar aqui essa outra seção. Vamos colocar aqui, vamos destacar essa última informação. E aqui a gente vai fechar com um spam novamente. Aqui também vamos fazer essa configuração. Vou destacar essa parte aqui no início e vou colocar até aqui. Pronto, aí eu destaco apenas essas informações aqui. Outras configurações que pode ser interessante você fazer é a configuração de espaçamento. Ali no início do vídeo eu fiz uma edição rápida aqui de espaçamento aqui na margem, e aí pode ser interessante você aplicar essa mesma configuração em outros elementos. Aqui, por exemplo, nós temos esse título que ele está bem espaçado desse texto aqui, né? A gente poderia aproximar um pouquinho, vindo aqui em margem, desvinculando os valores e aproximando um pouco esse texto. Então tem como a gente fazer essas configurações e dependendo da configuração que você fez na sua página, pode ser interessante você fazer isso. E agora eu vou te mostrar como a gente vai adicionar o formulário aqui e depois a gente vai configurar essa página para a versão do celular. Fica comigo até o final do vídeo. E agora a gente vai editar o formulário. Eu vou te mostrar aqui rapidinho como que a gente faz essa configuração e nós vamos editar os outros botões também. Então vamos lá, eu vou utilizar o formulário do Elementor Pro, que é o formulário que eu recomendo que você utilize. A gente vai pegar aqui, vamos arrastar para cá. E aqui nós temos as abas do formulário. Vamos retirar essa aba de mensagem e vamos deixar apenas o campo de nome e e-mail e telefone, que é um campo bem importante também. Vamos colocar aqui tel. Aqui em label é esse campo que aparece aqui, essa informação que aparece aqui em cima do campo. Você pode colocar aqui telefone, por exemplo. Opa. Telefone. E aqui em placeholder é essa mensagem que aparece dentro do campo. Se você quiser, você pode retirar esse label aqui para o formulário ficar menor, né, mais compacto. E aqui você pode colocar as informações, como por exemplo, digite o seu WhatsApp. Aí aqui nos outros campos a gente pode colocar digite o seu e-mail. E a gente pode pegar e colocar aqui digite o seu nome. A gente pode colocar aqui para ser obrigatório, esse required aqui é para você colocar que o campo é obrigatório. E a gente pode reduzir o tamanho desse formulário fazendo o seguinte,
vindo aqui no campo de nome, e aqui você coloca 50%. Aqui a gente pode movimentar esse telefone aqui para cima, campo de telefone para cima, e aqui a gente pode colocar 50% também. E aí o próprio formulário, ele se reorganiza e fica aqui com um visual bem mais interessante. Vamos manter assim. Aqui no campo de e-mail a gente deixa em 100% mesmo. Aqui em botões a gente pode editar esse texto aqui do botão. Então posso colocar aqui baixar e-book gratuitamente. E pronto. Vamos manter assim por enquanto. Vamos vir aqui em estilo. Aqui a gente pode editar o espaçamento desse formulário. O label não vamos editar porque a gente retirou o label. Aqui a gente também não precisa editar. E aqui em Field nós temos o campo do formulário. Aqui a gente pode colocar a mesma cor que a gente está utilizando aqui na marca. Vamos colocar aqui Monte Serrat. Aqui a gente coloca o tamanho 16. Aqui no peso vamos colocar 400. Vou deixar aqui o tamanho 400 para ele ficar bem fino. E aqui no arredondamento de borda a gente pode aumentar esse arredondamento. Vou colocar aqui o tamanho de 5 na borda. E podemos manter dessa forma. Aqui você pode retirar o fundo dos campos, ou você pode trocar aqui a cor. Geralmente eu deixo aqui branco mesmo, ou eu retiro dependendo do fundo que nós temos aqui na seção. Como a nossa seção é branca, né, com o fundo branco, eu vou deixar aqui o background com o branco também. Aqui no botão a gente consegue editar essas cores aqui. Vamos colocar essa cor aqui do botão. E aqui na tipografia vamos colocar a Monte Serrat, tamanho 16, e vamos colocar aqui em semi-negrito. E vamos colocar a transformação aqui em maiúsculo e espaçar um pouco as letras como a gente fez ali no botão. Vou até reduzir aqui esse peso. Podemos manter assim, vamos colocar aqui centralizado. E aqui no hover a gente consegue editar uma animação no botão. Então podemos colocar aqui Grow, e aí quando a pessoa passa o mouse por cima, o botão ele fica animado. Então deixa eu até voltar aqui, que eu acho que eu passei rápido demais. Então você vai vir aqui em hover, no botão, vai vir aqui em animação, e aqui você consegue colocar uma animação, certo? E pronto, aqui podemos ajustar o padding do texto. Esse padding, como eu já comentei, é o espaçamento interno do botão. Então a gente pode colocar aqui um tamanho de 20. E podemos manter assim. Vamos retirar esse botão, clica aqui para excluir, e temos aqui o nosso formulário. Aí a gente pode ajustar aqui o espaçamento entre esse texto e o formulário, vindo aqui em avançado, e aqui a gente pode reduzir esse espaçamento. Vamos colocar aqui menos 20 e temos aqui o nosso formulário. E um detalhe importante aqui é que esse formulário ainda não está funcionando. A gente precisa configurar ele para ele coletar os dados de quem se inscrever e para ele enviar o material gratuito. Para isso você precisa conectar esse formulário com uma plataforma de e-mail marketing. Se você quiser ver esse passo a passo completo, eu vou deixar um vídeo aqui no card e aqui na descrição, que lá tem todo o caminho que você deve seguir para configurar esse formulário. É um passo a passo bem tranquilo de fazer. Eu só não vou fazer aqui no vídeo para não ficar muito extenso, mas é bem fácil de você configurar. Você vai utilizar aqui essas outras opções aqui do formulário, do próprio formulário do Elementor. Então é só você seguir esse passo a passo que eu mostro nesse outro vídeo, tá? Mas é basicamente isso que você precisa fazer aqui para finalizar esse formulário e fazer com que ele funcione corretamente. Outro detalhe que é legal de você fazer aqui é configurar esses outros botões. Como que a gente faz para esses botões aqui levarem para o formulário? Você pode utilizar uma configuração que a gente chama de âncora. Então você pode vir aqui em elementos e aqui você vai buscar por âncora. E nós vamos colocar uma âncora bem aqui, ó. Bem aqui. Esse aqui é um bloco invisível, ele não aparece na página. Mas ele é um bloco bem interessante porque aqui você consegue vincular, e você vai ver aqui na prática, tá? Vamos colocar aqui botão dessa forma. Você pode escrever aqui qualquer palavra, recomendo que seja uma palavra fácil, sem acento e sem nenhum caractere especial. Coloca aqui botão sem acento mesmo, copia aqui essa palavra e aí você vai vir aqui no botão e aqui no link você vai colocar a hashtag e vai colocar a palavra que você colocou ali na âncora. Dessa forma, quando a pessoa clicar aqui, ela vai ser levada automaticamente para o local onde você colocou a âncora. Então isso aqui é bem legal para você conseguir fazer com que as pessoas preencham o formulário. Elas automaticamente vão ser levadas para o local onde tem o formulário. Se você colocar o formulário lá embaixo da página, você pode fazer essa mesma estratégia. Você pode colocar esse formulário aqui em uma seção aqui embaixo e levar todos os outros botões para baixo da página. Então é uma estratégia muito interessante de se fazer. Vamos fazer essa mesma configuração aqui, nesse botão.
E poderíamos colocar um outro botão aqui também com essa opção de âncora. E aí quando a pessoa clicar, ela vai ser levada para o formulário. Então dessa forma a gente configura os botões e também temos o nosso formulário aqui finalizado. Então a gente está quase acabando e agora eu vou te mostrar como que a gente vai configurar essa página para a versão de celular. E fica comigo até o final que eu também vou te mostrar como que a gente vai publicar essa página e como que você pode pegar o link dela para você utilizar nas suas divulgações. E mais uma configuração que a gente precisa fazer é a configuração para celular. Para você acessar o painel na versão de celular, a gente vai vir aqui nesse dispositivo, e aqui nós temos a visualização do celular. É dessa forma que a sua página está no celular. Você pode até testar essa visualização acessando a página pelo seu próprio celular. E aqui eu vou passar bem rapidinho sobre essas configurações, porque eu tenho um vídeo completo falando especialmente sobre isso. Então se você tiver alguma dúvida sobre essa parte dos ajustes no celular, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição, que lá tem todo o passo a passo completo e algumas dicas adicionais do que você pode fazer aqui, né, nessa parte de configuração para celular, tá? Aqui eu vou te passar algumas dicas rápidas, mas caso você tenha outras dúvidas, dá uma olhada naquele vídeo. Aqui você vai fazer o seguinte, você sempre vai fazer essas configurações. Você vai vir aqui na seção principal, vai vir aqui em avançado, e aqui você vai colocar na esquerda 20 e na direita 20 também. Dessa forma, você cria o espaçamento na lateral e impede do conteúdo chegar aqui na borda. Então você sempre vai replicar essa configuração em todos os outros containers. Uma outra configuração que é legal da gente fazer aqui é colocar um espaçamento aqui no superior e no inferior. Por enquanto, vamos deixar dessa forma. Uma outra configuração que eu gosto de fazer é inverter a posição dos elementos. Tem gente que gosta de deixar a imagem aqui embaixo, aí vai de sua preferência. Tem gente que coloca a imagem aqui e deixa o formulário aqui em primeiro lugar. Mas eu prefiro inverter essas posições, e para isso, para você inverter, é só você vir aqui em Layout, e aqui você vai clicar nessa outra seta invertida aqui, que ele vai mudar a posição dos elementos. Então podemos deixar dessa forma, e agora a gente precisa ajustar esse fundo aqui. Tá vendo que ele está cortando aqui o texto? Isso aqui atrapalha a visualização. Então a gente precisa vir aqui em estilo, e vamos vir aqui em plano de fundo, e aqui a gente vai ajustar o ângulo desse fundo aqui. Eu não sei porquê, mas às vezes ele está bugando aqui a visualização. Eu vou colocar aqui o número certinho e provavelmente vai funcionar lá na visualização do celular. Então vamos colocar aqui o número de 0, 50, e aqui eu vou colocar 70. E pronto, ele já organizou aqui de novo. Às vezes acontece esses bugs de visualização, mas aí depois ele ajeita automaticamente. Então aqui nós temos a mudança do ângulo, certo? Que antes estava aqui dessa forma, e aqui no celular a gente modifica para ficar com uma visualização melhor aqui do texto, porque senão o texto fica cortado e prejudica a legibilidade do texto. E agora a gente vai editar os textos. Os textos são bem tranquilos de editar, você vai ver que em alguns textos ele já vem praticamente configurado, só que tem alguns que a gente precisa ajustar. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui no meu caso eu vou colocar esse texto centralizado, e aqui eu vou colocar centralizado também, só que eu não vou reduzir o tamanho dele. No seu caso, pode ser que seja necessário reduzir, então você vai ter que avaliar como que ficou o título na sua página. Se você colocou muitas palavras aqui, aí é interessante você reduzir o tamanho aqui, para não ficar muito exagerado na visualização para celular. Aí você pode colocar um tamanho entre 22, 26, 28, ou até mesmo 32 ou 38, como eu estou colocando aqui. Como eu tenho poucas palavras aqui nesse título, eu posso fazer isso. Vou deixar dessa forma aqui que não atrapalha tanto a visualização. Então vamos deixar assim. Aqui esse texto de baixo, eu vou manter com esse tamanho mesmo, de 16. Uma outra opção de tamanho aqui é você colocar 15. Também funciona bem aqui nos textos. Mas dependendo do seu público, toma cuidado com tamanhos de texto muito pequenos, tá? Aqui na parte do formulário não vamos mexer, que aqui já está ótimo. Aqui podemos manter dessa forma. Só o botão que a gente pode reduzir um pouco aqui o tamanho, que ficou um pouco exagerado. Então essa seção aqui já está ok, podemos manter ela assim. E agora a gente vai para a próxima, e pode ser que em algumas partes da sua página apareça o texto desse jeito aqui. Como que a gente resolve isso? Isso aqui é problema de espaçamento. Então a gente tem que vir aqui, ó, clica no elemento, vem aqui em avançado, e aqui na largura personalizada você vai colocar porcentagem, e você coloca aqui o tamanho de 100%. Assim você define para o sistema que você quer que esse título ocupe 100% desse container, certo? Além disso, a gente pode reduzir o tamanho desse texto, vamos colocar aqui 28. E aí aquilo, se você vai colocar esse título aqui como 28, nos outros títulos coloque esse tamanho também, tá? Nesse outro texto aqui a gente vai fazer basicamente a mesma configuração. Então vamos vir aqui, colocar a porcentagem.
E vamos colocar aquela borda no container, como eu te mostrei ali em cima. A gente vai clicar aqui no container principal, avançado, e aqui na direita a gente coloca 20, 20, e aqui podemos colocar o tamanho de 100 no superior e 100 no inferior. E aí a nossa seção vai ficar dessa forma. Aqui na parte dos depoimentos, não tem a necessidade de modificar. Se no seu caso você precisar modificar, é só você vir aqui e modificar o tamanho dos títulos, dos textos e da imagem. E aí você vai ajustando o que for necessário. Vamos para a próxima seção. Aqui também não tem muitas edições para fazer. Vamos clicar aqui no container. Vamos vir aqui em avançado. Aqui a gente vai colocar aqui na esquerda e na direita. Vamos colocar aqui esse espaçamento. Aqui vamos inverter também a imagem. Vou clicar aqui no container principal. E aqui eu vou inverter a seta, para que a imagem seja mostrada primeiro do que o texto. E aqui a gente pode reduzir esse texto também. Eu vou colocar 28, como eu coloquei ali no outro. Podemos manter assim. No meu caso, esse tamanho aqui está ótimo, mas se você quiser, você pode ajustar o tamanho aí dos seus textos. E se os elementos estiverem aparecendo assim para você, deixa eu mostrar aqui, ó. Pode ser que apareçam alguns elementos desse jeito aqui. Sempre que isso acontecer, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no elemento, vir avançado, largura personalizada, porcentagem, e aqui você coloca 100%, tá? Bem tranquilo, que assim você define o espaçamento do elemento. Aqui no botão a gente pode colocar ele com essa opção aqui de esticar, que ele vai ocupar todo esse espaço. E aqui vamos editar rapidinho com essas mesmas configurações, esse mesmo processo. Aqui a gente coloca a largura personalizada. Vou manter o tamanho aqui em 38, que é um título de destaque. Aqui a gente pode colocar 100% também. E aqui no texto também vamos colocar 100%. O botão também vamos fazer isso. E aí, para evitar que o conteúdo chegue aqui na borda, a gente vai vir aqui no container, avançado. Vamos colocar aqui direita 20, esquerda 20, e aqui superior e inferior, com 100 de pixel. E podemos manter assim. Próxima seção. Aqui também está ótima, a gente só vai ajeitar aqui o espaçamento do container principal. E aqui pode ser que a sua imagem ela apareça aqui um pouco torta. Aqui a gente vai ajustar o seguinte, a gente vai ajustar a largura dessa imagem, vindo aqui, colocando 100% para ela ocupar todo esse espaço aqui do container. E aí você pode até confirmar para ver se aqui na largura está como 100% também. Aqui no texto, a gente vai reduzir esse tamanho. E os outros tamanhos aqui já estão ótimos, podemos manter dessa forma. E aí você vai ajustando caso seja necessário na sua página. E aqui, por fim, nós temos o rodapé. Vamos editar aqui essa imagem, que ela ficou bem pequenininha. E aí veja que aqui, ó, se a gente vier em estilo, a gente não consegue ajustar esse tamanho. Para ajeitar isso, a gente precisa vir em avançado, largura. E aqui na porcentagem a gente coloca um tamanho maior. Podemos colocar aqui 50%. E já está ótimo essa seção aqui. Temos a nossa página ajustada para a versão de celular. E agora eu vou te mostrar como que a gente vai publicar essa página. Vamos clicar aqui para publicar, para salvar todas essas configurações. E para você pegar o link dessa página, você vai vir aqui, vai sair para o WordPress, vai clicar aqui novamente nesse ícone. E aqui em páginas você vai encontrar a sua página. Você vai clicar aqui para visualizar. E é esse link que você vai utilizar para enviar para as pessoas. Você pode utilizar esse link nos seus anúncios, nas suas redes sociais e aonde você quiser. Então é dessa forma que a gente cria uma página de captura. E tem várias outras funcionalidades que você pode adicionar na sua página para aumentar as suas taxas de conversão. Se você quiser saber mais, clica nesse vídeo ou nessa playlist que vai aparecer aqui na tela, que lá tem outros conteúdos que você pode acompanhar aqui do canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.